o que a pessoa faz. Pode ser qualquer chefe hoje, o cara que tá sozinho. Se a gente espremer a todas as coisas que ele faz em 2 dias por semana, ele poderia estar folgando sim. Porque boa parte da operação ou ele poderia estar delegando ou ele está enrolando. Boas-vindas, esse aqui é o Open Sidecast, eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. Carlos, chefe do chefe. Aí, ó, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Carlos, famoso Big Boss, chefe do chefe. Que honra ter você por aqui. Seja bem-vindo, espero que você goste bastante da nossa conversa. Vamos trocar ideia, te conhecer. E se apresenta pra nós aí, velho. A honra é minha. E a apresentação rápida. Meu nome é Carlos Henrique Sampaio, sou criador do chefe do chefe. E eu ajudo empresários a tirarem férias. Irado. É isso. Eu acho que é legal eu trazer esse assunto, porque a gente tem muito programador, muita gente da hard skill que assiste a gente, e uma coisa que a gente fala que muda o jogo dessa galera é o soft skills, é a maneira de pensar, de agir, de se posicionar, e tu é um cara que, pô, ajuda muito também, vários empresários, ajuda a gente nisso. Sim. Vai ser interessante pra eles também esse papo. Mas o chefe do chefe não é uma coisa que, pô, apareceu do nada, tu tava lá e teve a ideia, né? Tava sempre em movimento. Sim. Acho que é muito interessante contar a história do... Da onde que veio Da onde que veio o chefe do chefe. E por que tirar férias, né? Por que tirar férias? Cara, que bonito o jeito que o João fala, né? Não, ele tem todo um luxo na palavra. Ô, João, quanto tempo tu treinou pra... Cara, Saiu do nada, o chefe do chefe saiu do nada. eu palestrei pra muitas árvores ali. Essa história é interna, né? Depois tu fala ali. Massa. Então, o chefe do chefe não saiu do nada, né? Ele saiu de algo que... Sabe quando uma vez eu tava numa barbearia e eu vi um negócio muito interessante, que era uma bicicleta. Isso não é tão interessante quando eu vi uma bicicleta da barbearia. Bem dentro, assim, da barbearia uma bicicleta. Só que ela era antiga. E essa bicicleta era de uma marca, que é a marca Peugeot. Quem conhece a Peugeot? Levanta a mão, não tô brincando. Mas por que eu tô falando isso? Porque a Peugeot, ela fabrica bicicleta. Não. Não, né? Fabrica carro. Ela Né? fabrica carro. E eu, Carlos Henrique Sampaio, na descoberta, eu já fiz várias coisas, inclusive a bicicleta, e fiz isso, fiz aquilo. E foi assim a minha descoberta. E eu sabia que eu tinha uma paixão muito grande por família, por business, por negócios e por não trabalhar também. Tinha momentos que eu não gostava de trabalhar. E esse envolvimento por gostar de business, mas não gostar tanto de trabalhar muitas vezes, e mais gostar bastante de família, me levou quase que para uma depressão, assim, quando eu fui casar. Quando eu casei, eu basicamente tinha saído da casa, assim, dos meus pais, mas eu tinha morado nos Estados Unidos um tempo, tinha trabalhado numa multinacional, representante de uma multinacional, tinha me formado em administração. Só que quando eu entrei pra parte familiar ali, eu vi que o negócio não era tão legal quanto parecia. Eu gostava, mas eu não tinha, sabe? É aquele negócio assim, ó, o Iron Man, né? A gente falaram hoje no almoço que tem uns caras querendo fazer Iron Man, não sei se tu sabe, Rob. Ah, daqui da mesa, sim? Da mesa, né? É o João. É o João. E é aquele tipo de coisa que tu faz. Eu já me comprometi a fazer um Iron Man em um podcast, inclusive é o meu podcast, eu me comprometi. Tem um sócio meu que faz o Iron Man. E é tipo aquela coisa que tu olha assim, parece ser muito legal. Mas na hora da prática, tipo, parece um pesadelo. Eu já olho como um pesadelo. Tu já olha já de assim, cara. Mas eu vejo que eu via família assim também. Você, era um sonho muito louco. Mas quando eu entrei pra competir no treino quase, né? Mas na competição eu vi que era bem mais embaixo, assim. Então... Enfim, a jornada do chefe, ela nasceu da minha necessidade de ajustar minha rotina dentro da minha vida pessoal, do meu relacionamento e a parte profissional. E basicamente eu criei um sistema de rotina. Criei um sistema de rotina meu, onde eu tinha que me organizar melhor. Eu sabia que eu estava dando consultoria de vídeo para algumas empresas, mas meu negócio era com equipe. Aí eu estava lá fazendo a bicicleta, fazendo uma coisa, fazendo outra. Mas nesse ponto tu já estava à frente da tua empresa, do teu negócio. Tu já era o chefe do teu negócio. Então, eu tinha criado um projeto nos Estados Unidos, que era o Cientista do Mundo. E era uma empresa de consultoria, de marketing e vídeo. E esse era o meu negócio.
Então eu tinha clientes e tudo mais. Só que a minha pegada era com equipe. Eu amava estar com equipe. De uma falaçada, né? É. Ele gosta de uma falaçada. Então, pelo que eu entendi, tu tava à frente de uma agência. Isso. Tu tava à frente de uma agência, mas tu não tava ali pelo operacional, pelo hard work. Tu tava ali realmente olhando pro negócio, mas querendo sair desse negócio para poder estar à frente, mas como um CEO, como o rosto, mas não a operação. Cara, tu definiu perfeitamente. Mas o que acontece? Até para aproveitar esse gancho, pra gente entender. Esse negócio da rotina que eu criei foi porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu namorava com essa menina que eu casei depois. Que ela era daqui. Que ela era do Brasil, que eu chamo que era minha ex-namorada, né? Hoje é minha esposa. Daí o que acontece? Ela falou assim, ó, pega um negócio que tu é 5 pra virar 10. Não pega algo que tu é 2 pra virar 5. Eu falei, pô, às vezes a mulher fala de um jeito que o cara fala assim, ó, meu Deus, cara, por que não fala direito pro cara entender, né? Mas o cara que é meio burro não entende. Mas ela falou assim, ó, tu é bom em algumas coisas, mas tu não é bom em tudo. Então fica bom em algo que tu é muito, fica muito bom em algo que tu é bom. Aí foi por isso que quando eu fui para os Estados Unidos, para eu ter foco, porque eu sempre começava uma coisa, para eu ter foco, eu falei, cara, eu vou ficar muito bom em alguma coisa. No que eu sou bom? Aí eu comecei a pensar. Cara, eu sou bom, não sei. Aí eu perguntei para as pessoas que estavam em volta. E foi unânime que as pessoas, cara, tu tem um papo legal, tu fala bem. Eu falei, então eu vou ficar bom em falar. Como é que eu desenvolvi isso? Aí eu fui fazer um curso de oratória lá nos Estados Unidos e os caras falaram pra eu fazer um vídeo. Eu falei, então, eu falo bem. E pra desenvolver eu vou fazer vídeo. E eu peguei a câmera do celular assim, de lado, naquela época a gente filmava as coisinhas de lado, né? Não tava no horizontal, vertical. E descobriu o que todo mundo descobre quando olha pra uma câmera, né? Trava. Então foi aí que até me mandaram um formulário aí no podcast que achei sensacional, né? Pô, um formulário pra responder assim, qual as coisas que tu faz? Cara, eu gosto de coisas radicais. Tipo assim, eu gosto de mudanças radicais. Quando eu tentei fazer um vídeo, eu falei, caraca, eu acho que eu sou bom, mas não sou tanto. Eu vou ficar bom nisso. Aí eu decidi criar um canal no YouTube e fazer 1000 vídeos. Decidi fazer isso. Aí eu fiz um cálculo, isso ia demorar 5 anos. Aí lá nos Estados Unidos, assim, fechou. Aí eu vou falar do quê? Basicamente, o que eu gostava era desenvolvimento pessoal, eu já era líder de uma empresa, de uma equipe e tal. Falei, cara, eu vou falar de pessoas, vou falar de mim, vou falar do que eu tô aprendendo. Aí nisso, começou a desenvolver esse projeto que se chama Cientista do Mundo. Eu vou voltar porque eu criei uma rotina, né? O que aconteceu? Quando eu voltei pro Brasil, eu tava com essa confusão. Que era pra fazer 1000 vídeos. Como eu sou um cara que eu tava muito focado naquilo, cara, eu vou fazer isso aqui, fazer acontecer. Só que não dava dinheiro. Então eu cheguei à conclusão que eu tinha que trabalhar 2 dias por semana e folgar 5. Que é o que todo mundo pensa quando pensa que não dá dinheiro em alguma coisa, né? Né? O que significa? É o contrário, né? Não tá dando dinheiro, vou ter que trabalhar um pouquinho mais. Não, pensa. O que eu pensei? Eu tenho que trabalhar 2 dias por semana num negócio que vai me dar dinheiro pra eu, nos 5, fazer vídeo. A folga ali é que eu ia ter que fazer vídeo todo dia. Então, a ideia era desenvolver a habilidade acima do financeiro ou acima de qualquer coisa, era a tua habilidade para aquilo que tu ia fazer, é um propósito, né? Exato, eu sabia que eu tinha conexão com fala. Como, por exemplo, a minha esposa na época, mas o que tu quer fazer? Eu falei, cara, eu quero fazer palestra. Tu vai falar do quê? Não, é que eu falei assim, ó, vou fazer uma palestra que é o que eu fiz depois que eu saí da faculdade. E vou dar pra faculdade. Assim, mas o que tu fez? Eu saí da faculdade, eu fiquei muito queimado. Pô, eu já trabalhei multinacional, fui para os Estados Unidos, tá, mas... Aí eu assim, fiquei brabo, aí eu cheguei, não, fazer uma outra palestra. O que eu fiz depois que eu saí da escola. Aí eu já fiz em colégio público e tal, já dá pra fazer mais coisa. Mas o que eu quero dizer é que eu sabia que era pra lá, era Peugeot, né? Vou achar um jeito. E aí, nesse movimento todo, foi aonde eu tive que criar essa rotina de resolver melhor a minha parte profissional e com uns outros tempos desenvolver esse outro projeto. Tem um livro que se chama Gestão do Amanhã, e agora, como eu falei assim, fui apaixonado pela gestão, pela administração, só que eu tinha um jeito estranho de fazer gestão das coisas.
Eu criava meus métodos, eu criava o meu formato de fazer, a minha gestão, o meu financeiro. Nunca devi dinheiro para ninguém, eu sempre tinha o dinheiro na conta, sempre me organizava com isso, só que era um jeito estranho, assim. E isso, o lance do Gestão da Manhã, ele fala muito isso, que quando tu tem um avião, tu tem uma turbina principal, e essa é a turbina principal. Porém, se tu não tiver uma turbina menor, que tu começa a girar ela, essa aqui, a hora que ela começar a falhar, essa aqui, ela não vai dar conta de segurar o avião em movimento. Então, por isso que eu comecei assim, cara, por mais que eu seja um cara legal e que eu consiga prestar meus serviços, eu preciso criar mais habilidades para pegar essa turbina e começar a potencializar ela. E essa Gestão da Manhã, ela fala, literalmente, em 2018, falava literalmente dessa parte do digital. Empresas que estão no analógico, que não tem uma turbina, mesmo que seja pequena, desenvolvendo um pouco digital, desenvolvendo um pouco conteúdo, desenvolvendo um pouco conexão, desenvolvendo um pouco de inteligência interpessoal na internet, elas, a hora que essa aqui fechar, o avião cai. E fechou, né? 2020 fechou. Fechou tudo. A gente pilotou 3 milhões de CNPJs que não existiam na internet, do dia pra noite estavam aparecendo. Voando lá. E é o que eu falo pra molecada, antes de 2020 era comum a gente passar na frente da loja e falar, essa aqui tem site. Hoje é o contrário, né? Você olha no site, essa aqui também tem na rua e tal. É a parte física dela aí que dá pra encher, né? Então, será que essa aqui tem algum lugar pra eu ir nela? Dá pra comprar só na internet ou dá pra ir no físico também? Essa mudança aí, ela é sutil, né? Não foi, né? Foi um pataço. Acho que a pandemia deu esse pataço na gente, né? Mas quando a pessoa tá focada no business dela que dá certo, quando ela olha, mas ela foi vindo, né? Foi uma mudança que sabe foi vindo. Não, cara. Tu sabe que não foi. Essa mudança não foi vindo. Essa mudança era pra acontecer em mais uns 5, 6 anos no Brasil. As empresas estavam devagar. Se você pegar o comércio como um todo, tava apostando muito no físico ainda. Sim. Tu, como chefe, deve atender muitos que ainda apostam mais no físico que no digital. Tu pega bastante empresa de comércio, de negócio, né? E tem muita empresa que ainda não abriu a cabeça para isso. Só que no momento da pandemia, eu, à frente do agência de valor, à frente da molecada que atende cliente final, que atende empresa, padaria, comércio mesmo, sabe? Do dia a dia, da rua, da vila. Eu vi isso acontecer da galera, tipo, desespero. Desespero de eu não tenho nada no digital e amanhã eu preciso estar online porque eu parei de vender. Porque fechou a porta. Então a gente teve essa virada de mercado muito grande em 2020, né? Sim. Tem razão. Né? E aí é o que tu fala, tu desenvolveu processos, tu desenvolveu rotinas antes disso. Mas uma galera foi pega sem isso na mão, né? E tava no digital também, né? Tanto essa questão do desenvolvimento pessoal, de quando a pessoa tava ali na pandemia, com a cabeça a milhão, sabendo o que fazer, com muitas incertezas, e não tava no digital também, eu vejo que ele já tava treinando e já tava se preparando ali pra isso, né? É isso que é interessante, porque eu acredito assim, não adianta também, mesmo que tenha a gente vê, foi um pataço, mas quem não estava se preparando, às vezes nem conseguiu aproveitar essa onda, sabe? E o que aconteceu ali comigo foi muito isso. Quando eu entendi que eu basicamente conseguia fazer ajuste de rotina com outras pessoas, aquilo virou um infoproduto. Bacana. Só que como é que virou o chefe do chefe? E aí isso foi ali alguns meses de pandemia. Um empresário da Bahia acabou me descobrindo. Foi depois da pandemia que veio o chefe do chefe. Isso, então. foi depois. Até então. Vai fazer menos de 3 anos. E aí, o que acontece? O chefe do chefe apareceu nessa questão de assim, cara, eu vi um negócio teu na internet e tal, basicamente estou procrastinando um monte de coisa, eu preciso realmente entrar num novo nível aqui dentro do meu business e se tu me ajudar a resolver o que eu tenho na minha mesa, que tem milhões parado, eu pago quanto tu quiser. Só que a gente precisa conversar pessoalmente. Não. Eu falei, cara, eu tava muito preparado para aquilo. Como é que eu tava me preparando? Quando eu vi que tinha essa brecha, que era um problema meu, de rotina, eu decidi validar o meu método. Então eu comecei a acordar todo dia no mesmo horário. Às 4h55 da manhã, eu acordava e organizava minha rotina. Mas isso veio antes, né? Porque tem uma parada aqui, tem uma curiosidade pra contar pra nós de 1000 dias acordando 4h55. Então, 2020 antes já vinha... Isso, foi no dia 18/3/2019. Começou a acordar esse horário. Foi um momento que aí eu fui construir sistema de gestão. Que eu não sabia que era um sistema de gestão.
Eu simplesmente... Cara, mas, te interrompendo, por que tu decidiu acordar esse horário? Tem uma história massa. Qual que é a curiosidade da parada aqui agora? Isso, a curiosidade é essa. Que ela é muito até recorrente para quem tá escutando. Eu simplesmente é questão de comportamento. Eu tava procrastinando muita coisa por muitos meses. E eu sabia que eu precisava mudar. Sabia que precisava de uma mudança radical. Só que eu não pensava naquilo. E eu comecei, além da questão do comportamento, comecei a sentir isso de forma física. Foi muita tosse, comecei a tossir muito, comecei a ficar muito fraco, emocional. E aí eu comecei a tossir sangue. Foi muito louco. Aí eu fui em 3 médicos e eles falaram, cara, não sei o que é. Tô nervoso. Aí foi onde eu assim, cara, eu vou morrer com essa parada. Porque eu comecei a olhar. E aí foi onde, no momento que eu acho que o ser humano, e principalmente o homem, assim, ele tem muito isso, que é ele olha pro futuro e não se sente em paz. Porque o que eu tô construindo não faz sentido. É óbvio que não fazia sentido. Eu tava treinando, né? Eu não tava executando um projeto que fazia o alcance, os views do YouTube cada vez menores. As pessoas não queriam mais me escutar. Sabe o que é tu querer... As pessoas não querem mais escutar. E foi um momento que foi muito importante, assim, que eu desenvolvi muito meu lado espiritual. E eu lembro que eu falava com Deus e eu sentia que Deus era a única pessoa que me respondia. E eu lembro que Deus falava pra mim que estava me preparando para um momento. E que eu ia ser líder de grandes líderes. Aí eu falei, caraca, que loucura, o que é isso? Então eu tenho que treinar mais. Aí como eu... Cara, é muito sério isso. Eu fazia vídeo e eu me sentia ignorado. Eu comecei a acordar às 5 da manhã e palestrar pras árvores, pessoalmente, né? Em terra. Eu ia pra cima da montanha e começava a falar assim, agora com vocês... Eu falava cientista do mundo na época, né? Cientista do mundo, e eu subia e começava a olhar no olho da árvore. E palestrar. Porque eu sabia o que eu queria. Eu só não sabia como. E aí aquilo começou a forjar na minha cabeça. Vai chegar meu momento, vai chegar meu momento, vai chegar meu momento, vai chegar o momento. Quando chegou a pandemia, eu lembro, cara, chegou o meu momento. Só não sei como, o que vai acontecer. E aí passaram-se alguns meses. A reserva de emergência que eu tinha feito, ela tava acabando um mês antes desse cara entrar em contato comigo. Ele entrou em contato comigo. Cara, eu sei que tu tem um negócio diferente. E aí quando esse cara falou comigo, eu já tinha sonhado com ele há uns 100 dias antes. Porque aquele negócio que eu falei que eu ia fazer, né? Eu fiz mais de 1.300 dias, acordando às 4h55. Todo dia, me preparando. Ali pelo dia 600, que foi quando ele falou comigo, depois eu continuei mais o dobro. Eu entendi o lance de ser líder de grandes líderes. Porque eu olhava e focava em multidões. Mas eu falei, cara, eu vou falar com caras que vão ter multidões atrás deles. E aí, aquele cara olhou pra mim e falou, caraca, depois a gente se encontrou. Resumindo, se encontrou, ficamos 8 dias juntos e ele no final falou assim, cara, isso é um milagre que tu tem um dom. Só que isso não tá bem posicionado, mas tá tudo certo, porque eu quero te contratar. Aí assim, tu quer me contratar pra quê? Ele assim, ó, eu quero te contratar pra ser meu chefe. Aí eu falei, caraca, como é que funciona? Ele assim, não sei se tu sabe, mas boa parte dos milionários que tem no Brasil, eles têm chefes. O famoso mastermind em cima deles. Eles têm pessoas que... E, cara, eu quero que tu me ajude a fazer isso. Aí ele começou a falar um nome de não sei quem, esse cara cuida desse cara, esse cara... E todas as pessoas que são... É um mercado black mesmo. E eu falei, caraca. E aí ele assim, ó, eles cuidam de grandes líderes. E pra mim isso foi muito forte, cara. Foi muito forte, porque aí começou. Daí daquele momento pra frente, a minha vida, ela deu muitas voltas. Só que ela, cara, foi na direção. Foi muito na direção. E aí eu tive uma ascensão muito grande. Isso me ajudou muito. Aí eu consegui, de volta, poder ir levar minha esposa em algum lugar, a gente poder comer alguma coisa. A gente tava morando já... A casa que a gente tinha mandado construir, o cara tinha saído com o dinheiro, a gente tava morando de aluguel, a gente começou a se organizar, a gente pôde comprar um carro melhor. E aí quando eu organizei aquilo ali, e aí eu comecei a entrar nos bastidores de gestão de outros negócios, e eu vi, cara, o que a gente tem realmente é algo muito importante para essa época.
E aí nasceu o chefe do chefe. O chefe do chefe, ele nasceu com o propósito de ajudar os líderes a liderarem. E a gente entra na narrativa agora até final do ano. Foi uma nova visão que eu tive de ajudar os empresários a tirarem férias. A gente conseguiu enxergar isso como não só um posicionamento, mas como uma missão. Porque um dos maiores arrependimentos, dentro daquele livro, os 5 maiores arrependimentos das pessoas na fase terminal de vida, né? Da enfermeira australiana, a Brain, e ela fala que o primeiro é que as pessoas se arrependem de ter trabalhado demais. Esse é o primeiro arrependimento das pessoas. Então, cara, quando eu sento dentro da rotina, isso é muito louco, porque a gente não sabe por que trabalha demais. Se eu perguntar pra vocês trabalham demais por quê? E eu comecei a entender isso. Tem um motivo por que a gente trabalha demais. Até Salomão fala o motivo por que a gente trabalha demais. Mas dentro da nossa cultura, foi natural. Por quê? Porque a gente sai do tempo feudal para um tempo capitalista. E dentro do feudalismo, todo o operacional de uma empresa, de uma fazenda, era feito por pessoas escravas, né? As pessoas não tinham férias. E aí a gente passa de geração para geração, a gente mantém a mesma mentalidade, até que tu entende o que é trabalhar um tático e um estratégico. Até que tu entende o que é criar pessoas que cuidam de pessoas. E isso, cara, começa a avançar. E quando tu entra assim, quando a gente entra para fazer a gestão de um negócio, quando a gente vai entrar na gestão de uma operação, o que a pessoa faz, pode ser qualquer chefe hoje, o cara que tá sozinho. Se a gente espremer a todas as coisas que ele faz em 2 dias por semana, ele poderia estar folgando 5. Porque boa parte da operação, ou ele poderia estar delegando, ou ele tá enrolando. Eu acho que esse ponto que tu pegou é muito forte para mim também, do trabalhar muito. A minha virada de chave, ela aconteceu um dia que meu filho estava doente, eu não tive dinheiro para comprar remédio para ele. A gente estava financiando casa, a vida estava acontecendo, mas nesse dia eu precisei de R$200, eu não tinha R$200. E aí eu vendi um curso no dia. A gente tá começando com os DVDs e tal, foi aquela que eu te falei antes e tal. Uhum. E, pô, vendeu um DVD aquele dia, eu peguei o dinheiro e consegui comprar esse remédio. E aí eu falei, cara, não vai ser assim. E aí você fala muito das 4h55 da manhã, aquele dia eu comecei a acordar às 4 horas da manhã. Isso faz muitos anos. Hoje a gente ainda acorda, hoje eu acordo às 5, um pouquinho mais tarde. 4h30, 5, a minha mulher também acorda às 4h30. Mas uma coisa muito louca que tem nisso, cara, e aí é um pouco daquilo que eu falei, tipo, de você ter propósito, é que quando você acorda às 4h30 da manhã, é você com você. Ou é você com Deus, né? É você olhando pra tua vida, talvez de um degrauzinho acima, e olhando ela de cima e falando, cara, a parada é assim, hoje eu vou organizar desse jeito, e eu vou dar esse step by step pra mim. E aí você começa a construir métodos, né? Sim. E não é um pouco disso, porque uma coisa que eu sempre que eu tô conversando com alguém, eu falo, cara, acordo 4 horas da manhã. Você é louco, 4 horas da manhã, eu acordo às 8. Geralmente você fala assim, olha como é que tá a sua vida. Você já não pegou que tem uma parada desses 4 horas da manhã, além de a gente trabalhar, a gente conseguir colocar o nosso propósito à frente. Que é o que tu falou, hoje tu não trabalha mais, tu toca o teu propósito, tu faz o teu propósito acontecer. E 4 horas da manhã é lindo pra fazer isso, não é? É. Eu acho que o duro é acordar pra trabalhar. E aí tem muita coisa que vai acontecer. Desculpa que eu peguei esse... Não, eu quero escutar mais, pode falar. Tem muita coisa que eu vejo, cara, que, tipo, muito empreendedor foda que já caiu na minha mão, muito cliente que tava disposto a pagar 200, 300 mil reais num projeto pra mim, que você olha pra ele e pergunta, e é seu filho? Eu não sei. Como é que ele faz arte marcial? A última vez que ele fazia. Como é que ele tá na escola? Pô, tem que perguntar pra minha mulher. Pô, e o trabalho? Não, a empresa tá indo bem. Sim. O que esse cara vai contar pra frente? O que ele vai levar pra vida na frente, cara? E eu tive essa oportunidade, essa chance de, mesmo trabalhando das 4 horas da manhã até a meia-noite, de parar pra levar meu filho na escola, de parar pra levar ele no jiu-jitsu, de ver ele jogando um basquete. E eu acho que o chefe do chefe, pelo que tu me falou, é isso. É mostrar pro cara que, porra, você tem que trabalhar, velho. Você vai trabalhar. Mas não é o seu esforço, o seu nível de esforço, a quantidade de esforço que vai te trazer o resultado, e sim o esforço correto, com direção, para dar velocidade. Não é muito disso? É muito disso. E assim, ó, é uma pergunta às vezes que é simples, mas, por exemplo, nós vamos usar o trabalho como fim ou como meio? Já parou para pensar? O nosso trabalho, ele vai ter o nosso melhor ou ele vai ter
o ótimo da gente, mas o nosso melhor a gente vai reservar pra alguém. Pra momentos. Sabe? Porque, beleza, a gente precisa de mais. Mais quanto? Deixa tudo mais palpável, né? Mais quanto? Pra quando? Onde? Gastar com quem? Por quê? Por quê? Porque E eu acho que isso é muito louco. Isso eu acho que é muito louco, porque, por exemplo, assim, ó, a gente vai falar, cara, a gente já parou pra sentar, beleza. Eu tenho um plano estratégico, meu negócio, massa. Poucos empresários hoje conseguem sentar e fazer um planejamento, né? Às vezes, hoje a gente falou, a gente tava olhando o OKR hoje de manhã, hoje na reunião da manhã aqui do clube aqui de Floripa, a gente tava conversando e tava vendo assim, cara, a gente podia olhar mais essa parte e tal, a gente podia acessar com mais frequência essa parte, vamos ajustar isso aqui, beleza. E aí eu falo assim, ó, e quantas pessoas têm plano pra família? Um plano estratégico pra tua família. Ah, entra o famoso plano 551. Os caras não esquecem. Eu tô curioso com essa também. Cara, tem uma coisa que tu fala, que entrando nesse assunto de família, que é criar famílias... Famílias fortes criam empresas fortes. Isso, que é o lance de você carregar o brasão, né? Que você fala aquele exemplo da guerra. Fala mais sobre isso, que você falou no evento. Cara, então, o que acontece? A gente sempre fala, né? Por exemplo, tem o João que tá aqui. Aí aparece um outro João, que é amigo dele, vai sentar aqui. Às vezes nem amigo, conhecido, é um João, mesmo João. Aí o João, do lado aqui, entrou um cara aqui na frente aqui e arranjou uma briga com o João aqui que tá do lado dele. Ô João, o que tu faria nesse momento? Tu brigaria por ele? Tô fazendo, não, esse aqui é João, ele tem o mesmo nome que eu. Tá maluco? Vai bater no João? João, se eu ver um João, eu protejo até não dá mais. Tu faria isso? Cara, talvez se fosse um amigo, não sei, né? O João ainda é um cara diferenciado, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Como é que é o nome do teu irmão? Leonardo. Tá, vamos botar aqui o Leonardo. Leonardo, ele não tem o mesmo nome do João, mas tem o mesmo sobrenome. Se entrasse um cara aqui desse dedo na cara do Leonardo, o que ia acontecer? Ele podia estar errado, cara. Ia ficar feio. Ele tem uma chance grotesca e, inclusive, do jeito que a gente também é amigo do João, a gente olhar pelo jeito que ele tá brigando pela família dele e nós ia ajudar a bater no cara. Entendeu? Agora, se fosse um cara ali isolado... E é isso que eu falo. Quando o poder do brasão, do nome, do sobrenome. Então, quando eu falei que eu casei, a minha esposa não queria botar o meu sobrenome. Aí eu falei, mas por que não? Sobrenome tão legal, Sampaio. Pressão Sampaio. Ela, Família assim, Sampaio. Família Sampaio. Ela assim, não, porque tá bom, meu nome tá bom. Eu gosto do nome assim. Aí tinha outra questão. Eu também não queria dividir o... Eu queria fazer casamento com separação total de bens. E até uma coisa interessante, porque eu me aconselhei com alguém antes. E é importante a gente se aconselhar com quem deu certo, né? No casamento. Essa pessoa, o casamento não tinha dado certo. E ela falou assim, cara, se fosse tu, não botava o nome junto, as contas junto. Exatamente, porque ele viu que não dava certo. Porque ele viu, né? Mas enfim, o que eu fiz? Eu falei, cara, aí minha gata com muita sabedoria, Caroline Sampaio, assistindo. Agora é Sampaio. Viu? Olha, eu até boto o nome. Só que pra mim tem que ter o dinheiro tudo junto. E foi muito interessante, porque eu e a Carol não era pra dar certo com força, assim. A gente tinha uma grande promessa de dar certo, mas assim, na parte prática, como eu falei, é que nem o que eu falei da questão de tu olhar de fora, achar legal, só que a hora que tu entra parece um pesadelo, Iron Man. E aí, esse negócio, ele veio lance do Brasil. Eu casei, deu 2 meses, eu vi assim, ó, cara, o negócio é muito mais embaixo, eu não amo minha esposa. 2 meses de casado. Fazia 4 que a gente tava namorando. Falei, e agora? Eu não amo por quê? Porque eu vi que a gente era cheio de acordo. Ó, se fizer isso a gente separa. Se fizer isso, tá certo. Se fizer isso, não. E a gente tinha acordo, era como um acordo mesmo. Eu falei, não amo, cara. Amar a decisão, eu quero estar junto, por quê? Porque é nós e acabou até morrer. Isso é muito louco, porque quando a pessoa sente isso de ti, ela compra a mesma ideia. E eu falei, cara, a gente tem que ter uma família. E aí eu falei, cara, eu quero ter a família Sampaio.
Nós vamos construir a família Sampaio. E vai ser, e eu assim, ó, a minha referência foi uma, a tua foi outra, e nós vamos construir a família Sampaio renovada. Que eu lembrei de Luterana Renovada. Aí você tem, eu acho que o renovado ele traz um... E aí eu fiz a reunião mensal, Família Sampaio Renovada. Isso em 2018, 2 meses de casado, e a gente faz todo mensalmente, foram mais de 60 reuniões até hoje. Inclusive, o modelo de desenvolvimento do chefe nasceu dessa reunião de acompanhamento. E o lance do brasão foi quando eu entendi que eu só poderia conseguir fazer a minha esposa usar o Sampaio, porque ela botou o Sampaio, não quer dizer que ela ia usar, né? Porque ela não usava. Mas a hora que eu vi que eu precisava fazer ela sentir orgulho do Sampaio e entender que a mentalidade da família que eu estava construindo era muito diferente do que ela tinha passado, do que ela tinha visto que eu passei, ela falou assim, ó, um dia ela vai botar o nome dela no Instagram, Sampaio. Eu pensava assim, como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que ter muito orgulho. E ali eu comecei a lutar pra ser o homem que ela se orgulhasse de ver, assim, cara, eu quero casar com esse cara até não dar mais, mas eu já casei e agora nós vamos fazer acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque o homem que ele tem isso e ele tá liderando uma empresa, ele é um cara altamente atrativo. Ele olha pra empresa, ele olha pra família e ele fala, nós vamos fazer a XXX. Ah, não sei o que. Nós vamos fazer... Qual é o sobrenome da tua empresa? Aí o chefe do chefe, ele tem a mesma coisa. Ele tem plano, ele tem valor, ele tem missão. Isso apaixona quem tá em volta, ao ponto de falar assim, olha, deixa eu tirar essa camiseta aqui, não tem marca nenhuma, e deixa eu botar uma do chefe, porque eu quero ser o chefe. E aí a gente constrói. E o brasão é isso. Minha família é a família Sampaio. Minha esposa acreditou nisso. E uma das provas reais é que ela quer fazer filho. A mulher, quando não quer fazer filho, entendeu? Alguma coisa ela olha pra ti, ela, não vai rolar. Ela olhou pra mim. A minha esposa, eu achei que a gente nunca ia ter filho, porque é uma pessoa que ela tinha muitos... o imã ao contrário pro homem, sabe? Mas ela, não, eu quero. Bato vai ser um bom pai. E uma curiosidade é que a família, todo mundo da família dele tem um nome com C, né? É o Carlos, a Carol, a Catarina, que é a gatinha, até o filho já tem nome já com C. A Cecília e o César. A Catarina era pra ser um ser humano, né? Só que o bicho chegou e nós pegamos o melhor nome e jogamos no gato. Catarina. Não gosto muito dela. Tá, mas e o plano, cara? Nem gosto muito dela, foi aí. Falou, mas e o plano? 551. Então, o plano, cara, é que assim, ó, eu vou falar pros homens agora, pode ser? Vamos aqui, só pros homens? É, só pros homens. Cara, a maioria vocês querem beijar mais na boca? Querem beijar mais na boca? Então tu tem que fazer a mulher se sentir segura. Tem que fazer a mulher sentir que tu sabe que tu quer. Então o plano 551 nasceu porque eu queria beijar mais na boca. Entendeu? Não é porque eu sou um grande gestor. Antes do casamento. Não, no casamento. Ou no casamento. No casamento. Por quê? Porque sempre quando a gente fala assim, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Como eu fazia reunião mensal, eu falei, cara, eu tenho que fazer um negócio pra gente olhar, tipo, de longo prazo. Daí eu fui lá e criei vou criar alguma coisa pra botar na cabeça dela uma coisa que não existe, na caixa dela alguma coisa que não existe, um plano pra ela, que ela pensa, pra onde é que vocês estão indo? Pode perguntar pra minha esposa, pode ligar agora pra ela. Qual é o plano da família, Sampaio? Esse é o plano 551. São 5 integrantes na família, 5 empresas fortes e um grande legado. Cara, isso fez assim, ó. Minha esposa, o que tu tá pensando? Mal consegue pagar as contas, quer ter 5 empresas, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu falei assim, ó, eu sei o que eu quero. E o que tu quer? Eu falei assim, ó, eu quero que tu escreva um livro com 50 anos, A Esposa Mais Feliz do Mundo. Foda. Aí ela assim, tá, então tá, quero ver. Uma dificuldade que o homem tem de entender muitas vezes a mulher é que ela não fala por mal, ela testa pra ver se realmente aquilo é um propósito ou tu só quer iludir ela. Por isso que eu falo, um homem que sabe verdadeiramente o que quer, ninguém consegue parar esse cara.
E o plano 5... Eu agora fiquei sério, né? Eu já botei os dentes, né? Aqui é show bonito. É José Bruno, o doutor. Não é meu. Mas assim, já botei os dentes pra ser mais simpático. Minha esposa falou que tinha que ser mais simpático. Mas pra quem queria saber o plano 551, cara, é realmente uma forma de deixar minha família mais unida. E sabe no dia que tu tá meio assim, ó, cara, eu não sei se é com esse cara, se não, esse cara não tem versão melhor pra mim. Esse cara sabe o que é. É isso que eu penso. Eu acho que é a direção, né? Você falou muito... O resumo de tudo, claro, um resumo bem ordinário. Uhum. É isso, é direção. Sei que tu não sabe disso, mas eu sou casado desde os 14 anos com a minha mulher. Sério, velho? Com a mesma? 14 anos com a mesma mulher. Eu gostaria. Não, só um pouquinho, Rob. Eu gostaria de todos que estão aqui na sala, tá o meu sócio aqui, ó. Olha lá, ele já tá lá. 3, pera aí, 2, deixa eu 1. concluir. E a gente faz sexo todo dia. Não, pera, agora vai. E não é porque tá no podcast. É homens realmente... assim que eu quero estar sentado na mesa. Desde os 14 casados, tá? Parabéns. Isso aí. 23 anos casado e fazendo sexo todo dia. É isso. E é real. É real. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Não é uma coisa que nós entramos em acordo. A gente entendeu. E quando a gente acorda e faz sexo, o nosso dia é lindo. A gente pode brigar, pode discutir. Geralmente a gente só briga 7 dias por semana, né? Que são os dias que antecedem a outra semana. A visita do indesejado. Do inimigo. A tal da menstruação. Então, a minha mulher, cara, ela é ótima em ter TPM, porque ela é de leão, é braba pra caralho e tem TPM forte. Então, 7 dias por semana é aquele dia que a gente não chega perto. Por mês? Por mês, não? 7 dias no mês, isso. E a gente começou junto no colégio, 14 anos. 4, 5 meses depois eu disse, puta, eu preciso ficar com ela. E meus pais resolveram que eu vim embora pra Floripa. A gente morava em Soledade nessa época. Sim, é verdade. E eu, cara, eu vou antes, vou arrumar um trampo e vou casar com ela. E com foi 14 isso. anos, Foi cara. isso, 14 anos. Um homem que sabe... Como é que um moleque desse, né, cara? Vai falar moleque hoje, mas que postura, né? Moleque. Moleque pra caralho. Moleque que brigava na rua, moleque que fumava maconha, moleque que fazia merda pra caramba, era eu. Só que, porra, às vezes a gente acha que a gente tá aqui pra ser o cara, que a gente é o cara que vai dar a direção na parada. Sim. Que o homem é o cara que vai construir a parada toda, e na verdade é ela, velho. Se tu pegar a tua história e pegar mais ou menos o tempo, tu vai ver que na verdade foi ela que te deu um motivo, um propósito maior. Foi a construção dos dois, né? Pra te direcionar a parada. Porque não adianta a gente querer construir se não tem alguém construindo junto com a gente. Isso é fato. Qualquer problema muito grande te desvia quando não tem alguém pra te apoiar, pra te dar sustentação, pra te dar a base. E a Grazi é isso pra mim, ela sempre foi essa sustentação. Nossa. Eu não fui o moleque que ganhou dinheiro pra caralho e saiu fazer festa, comprar lanche, o caramba 4, por mais que eu tivesse condições. A minha linha foi comprar uma casa, foi garantir um futuro pra minha família, pros meus filhos. A minha linha foi pensar em, cara, eu preciso que o meu trabalho me dê a oportunidade de levar no colégio, me dê a oportunidade de ver ele jogar um basquete. É isso, são objetivos diferentes e que a gente pensa e dá direção diferente pro nosso negócio, para tudo na vida, né? Então, é bem o ponto que tu falou, eu sempre fui aquela coisa, a família vem em primeiro lugar. Acho que antes da família é só a própria saúde para que a gente possa cuidar da família, né? Exato. A gente fala, cara, muito legal. É por isso até que eu falei assim, ó, eu gosto de chegar no podcast, às vezes eu gosto de sentar e escutar a tua história, né? Mas que eu sou convidado, é até por isso que eu queria escutar um pouco antes. Mas dá pra ver que a identificação, ela é muito mútua, né? Dentro dessa parte. Parabéns. Não, faz muito sentido, porque toda a construção do teu negócio é baseada na mesma parada que a gente construiu aqui. Massa. Família. E a questão, uma coisa que você fala, que pegou bastante, pelo menos da forma que eu lidava dentro de casa, é o modo que você liga e desliga também, que é importante. Porque, eu pensei, eu escutei ele falando, depois eu comecei a aplicar isso e eu vi que realmente muda. Porque, às vezes você tá num dia de trabalho pilhado e tal, você chega em casa, você sai ali do seu escritório, a primeira pessoa que você vê na frente normalmente é sua mulher e você já chega com os 2 pés, assim, você bota a armadura pra trabalhar e quando você sai do trabalho você vai pra armadura dentro de casa, né? E você quer batalhar com ela, ver quem é mais forte. Só que tem um modo operandi diferente. Tira a armadura, pendura, deixa no escritório, volta, escuta, fala sorrindo, fala mais sério quando precisa e tal. Isso foi uma coisa que mudou bastante, que eu percebi, cara. Às vezes o cara ia fazendo inconsciente, queria falar uma coisa boa, queria elogiar, queria chamar pra fazer algo, mas fazia às vezes bravo, fazia falando
impondo e o jeito que você muda a feição, que você entende, pô, não, agora é outro momento, tal, pô, faz muita diferença. Tem uma naturalidade nisso, João, porque como a gente está muito envolvido com persuasão, a gente está muito envolvido com técnica avançada de vendas, e você acaba trazendo um pouco isso para tua relação. Eu passei por isso, quando eu estava botando copy na grade, sabe? Sim. Eu falei, cara, lê aqui o Armas da Persuasão para você não cair nisso, porque não tem como. Você vai misturar, principalmente quando a gente ama o que faz. Você quer chegar em casa, você quer compartilhar com ela. Tu ama o que tu faz, cara? Pô, não tem como separar o amor da tua vida da vida que tu ama. Sim, eu falo mais em descontar, sabe? Às vezes alguma coisa que deu ruim e tal. Isso que é perigoso. Você vem com a energia, né? Você vem com a energia carregada de um dia de trabalho pesado, você se estressou, você chega em casa e... Puta, você tá com aquela energia carregada, a pessoa pede pra você alguma coisa, você... Explode. Passa uma resposta errada. E, cara, deixa eu te perguntar, dentro do chefe do chefe, então, tu engloba tanto a parte empresarial, a parte um pouco pessoal, como é que funciona toda esse mix, né, de a pessoa, o homem, é só pra homem o chefe do chefe, correto? Isso. É só pra homem? Uhum. Então como é que... Pode ter uma chefa lá? Não tem. Não tem chefe? Como é Não que tem ou não pode ter? Não tem. Pode ter. A gente vai conversar depois, mas não tem. Como é que Depois eu vou te explicar. Como é que funciona, então, esse Mas pode mix ser aqui no podcast mesmo, tá? Só pra... Esse mix de... A parte física, a parte empresarial, a parte de gestão, a parte de liderança. Como é que você trabalha tudo hoje, isso? Assim, no chefe, como é que tu seguiria com o método? Porque assim, a gente tá falando, tá ficando algo muito teórico, né? Colocar mais na prática, que o Carlos é cheio de método, cheio de OKR, cheio de processo, é o tático... Get a plan, quais são os pilares da parada? Sim. Então, ele chegou, né, no chefe. Geralmente ele chega porque ele tá muito operacional. Ele pode ter um time de 10, 15 pessoas ou até um time maior, mas chegou num nível onde ele não consegue mais sair da operação e a equipe dele também chegou no gargalo dela. Aí como é que a gente faz? Primeira coisa, ele pode falar quem ele é, ele pode falar quais são os princípios dele, pode falar a história dele, pode falar o que ele quiser, mas eu quero escutar a rotina dele. Me diz como é que é a tua rotina. Ah, eu acordo, faço isso, tá, faço isso. Entendi, tá. O que tu quer mesmo? Tá, eu quero isso. Eu falei, tá. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, como é que a gente faz? A primeira coisa, por exemplo, a procrastinação. A procrastinação, a definição, pra mim, que a gente foi enganado. Porque ela é fruto de uma falsa crença. Que pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa de tempo. Mas é mentira, a gente precisa de energia. Não é tempo. Tanto que se fosse tempo, a gente simplesmente marcava, fazia, mas chega algumas operações que às vezes demoram, exigem mais energia, tu não consegue fazer, mesmo que tu tenha tempo. Tenho 3 horas para fazer isso aqui, ainda não consigo mais, porque falta energia. Então a primeira coisa que a gente avalia é a energia do chefe. Aí geralmente esse cara chega com energia baixa. Então a gente vai pegar, analisar a parte de onde que sai essa energia dele, sai do relacionamento e sai da vida pessoal. Então a gente reorganiza as rotinas pessoais, de relacionamento e por último a parte profissional. Então se eu perguntar para vocês, o que vocês têm que fazer profissionalmente hoje, muitas pessoas sabem o que tem que fazer, só que elas não fazem, porque elas não têm mais energia para colocar no negócio. E é uma conta reversa. Eu boto mais tempo pro cara pessoal, eu boto mais tempo para ele começar a alinhar de fato o relacionamento dele e a parte profissional dele começa a avançar. Aí depois disso, o que acontece? A gente começa a criar lideranças dentro do negócio dele. Então a gente busca pessoas com 3 princípios para entrar no chefe: lealdade, disciplina e fome. Lealdade, disciplina e fome. Então, mais uma vez, ele vai estar na minha frente, ele pode falar o que ele quiser. Aí, na história dele, eu analiso se ele tem lealdade, disciplina e fome. Por que que eu faço isso? Porque se ele não tiver isso, ele vai criar uma liderança muito fraca. Porque a liderança, basicamente, ela vai te espelhar. E se tu criar pessoas perto de ti que tu não é leal, então vai ser uma equipe que vai rodar muito. Tu não é disciplinado, vai ser uma equipe que vai estar toda hora sendo empurrada. E tu não tem fome de crescer, a tua equipe também não vai querer crescer. Então a gente analisa a parte pessoal, relacionamento profissional, analisa os princípios e depois a gente começa a fazer o processo chefe do chefe. Que é o quê? Que é um conselho administrativo para essas empresas. Então, eu entro como administrador dentro do conselho administrativo. Tem o CEO, tem o presidente do conselho e tudo mais. Eu entro como a mesa de conselho, ele entra para a minha mesa e a gente faz um planejamento
trimestral, e eu acompanho esse cara a cada 15 dias dentro do clube do chefe. Aí esse cara para de estar sozinho. Mas aí tu muda todo o processo da empresa? Não, a principal força do chefe é a energia que a gente injeta junto. Porque agora ele tem alguém para quem responder. E aí isso resolve muito problema de procrastinação. Tá mexendo na rotina? Não, é porque agora ele tem uma nova energia dentro do negócio dele de liderança. Aí como é que tu ensina a ele liderar? Eu lidero essas pessoas. Aí a gente tem um método de liderança. Em 52 semanas a gente faz o primeiro passo da equipe dele começar a criar os primeiros líderes. O processo, segundo Vicente Falcone, demora de 2 a 7 anos para criar um líder. Mas por que a gente não... Será que é isso? Será que não é? Mais uma vez, a gente não foi criado para trabalhar no estratégico e no tático. A gente foi criado para trabalhar no operacional. A escravidão veio para criar pessoas para trabalhar operacionalmente. Então a gente não tem acesso às informações. Então, quando tu entra em consciência que eu vou demorar 2 a 7 anos para formar um líder, eu ajusto a minha expectativa, que esse filme não vai demorar 2 minutos, vai demorar 2 horas. Então, aí tu trabalha com paciência de novo. Então, por isso que eu tenho que ver se esse cara é leal, disciplinado, se ele tem fome. Porque não adianta eu botar um cara em processo de liderança que ele não é leal, que ele não se demonstra disciplinado ou que ele não tem fome de querer liderar. Então, aí entra os processos do chefe. A gente criou essa metodologia, a gente aplica ela e no primeiro mês já dá muito resultado. Mas as pessoas acabam ficando dentro do chefe porque gera dentro da rotina delas agora um novo momento para cuidado tático, para cuidado estratégico que antes elas não tinham. A gente evolui de uma mentoria, onde você constrói uma operação estratégica e tática para um acompanhamento que depois você continua com o cara e tal. Exatamente. Que é esse conselho administrativo. Porque, por exemplo, assim, hoje, de fato, a gente trabalha com conselho. Uhum. Por exemplo, a gente o chefe no CNPJ está como treinamento. Mas a gente realmente é uma empresa de conselho. Porque eu trabalho a necessidade de segurança do empresário, na tomada de decisão. Ele não quer mais ser só treinado. Ele precisa ter mais clareza se ele deve ou não deve ir para lá. É muito de ser lembrado sobre a direção, né? Porque às vezes a gente perde isso. Perde foco. Eu tô, 30 anos na frente da empresa, quase. Quantos anos eu tô na frente da UP já? Da UP, desde... 2008 até agora, tem quase uns 20 anos aí. Né? Por aí. E é muito fácil perder a direção, cara. É muito fácil perder a direção. Tem muita coisa que te faz perder a direção. Quando você fatura demais, você pode perder a direção. Faturei pra caralho, agora não preciso trabalhar tanto. Quando fatura de menos, você perde a direção. Agora tem que fazer promoção, lançar produto novo. Às vezes o produto não tá no rol, não tá no alvo, não é ali na frente. Sim. Mas você coloca o produto. Saca? Quando tá tudo bem, você perde a direção também. Não, agora tá tudo bem. Então, vamos seguir assim. Não precisa escalar, não precisa melhorar a equipe, não precisa melhorar o time, não precisa melhorar o produto. E isso é bem o que você falou. Em posição de líder, você não tem a quem prestar conta. Vai prestar conta pra quem? Isso é louco, cara, porque, tipo assim, ó, vocês não fazem ideia o quanto eu tenho prazer em fazer isso. Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu passo, às vezes, das 5 da manhã. São 2 dias na semana que eu tô comprometido com esse operacional de estar com as pessoas, né? Esses 2 dias da semana é daquela... É 2 dias da semana. O resto é fazer vídeo. O resto é fazendo E hoje eu uso bastante esses dias para fazer conexões, como aqui, como em outro lugar, porque realmente acredito nisso. Mas tá aqui o Alessandro, que ele é meu sócio em um dos negócios, que a gente tem um negócio de comida que é fantástico, que eu particularmente acho fantástico, que acho que é o futuro mesmo da comida, que é a comida saudável. Eu amo isso demais. A gente tem esse negócio. E a gente trabalha muito a liderança lá dentro. A gente trabalha outro negócio também imobiliário, que eu acho fantástico, que é a criação de liderança, que são equipes, que são... E isso eu quero dizer que, tipo assim, hoje, eu realmente, assim, ó, eu sou muito grato por poder fazer o que eu realmente amo, que eu realmente acredito e que eu sei que eu posso ficar um 10. Cara, isso aí... E aí isso me faz olhar pra minha esposa, né? Construindo famílias. E eu falo, cara, por que eu fiquei assim? Famílias fortes fazem negócios fortes. Acredito muito nisso. Acredito muito, muito, muito nisso. E por isso que eu volto a falar. Aí o cara vai fazer gestão, por exemplo... A gente tava num evento semana passada com o Jean, cara que mora lá em cima também, amo ele de paixão. De coração. De paixão não, é de coração só.
Porque o coração é porque é conectado por propósito, sabe? Ele tá indo pro caminho, a gente tem que ir junto e acabou. E aí o que acontece? Tava falando lá com ele e eu escutei, era um evento para agências. E achei muito interessante que ele falou assim, ó, um cara falou assim, cara, eu tenho um problema aqui com a minha equipe, com um SDR. Eu já perdi 3 caras pra depressão. Porque eu escuto muito não. E aí eu achei muito interessante, porque foi questionado. Cara, quantas reuniões tu faz one-on-one? Como é que tá a família desse cara? Como é que tá a vida pessoal desse cara? Assim, não sei. Geralmente não sabe. Não sei. Eu ia falar que nenhuma agência vai saber responder como é que tá a vida pessoal do SDR, porque geralmente o SDR não é um cara da equipe. Coitado. Desculpa todos os SDRs, mas o cara não é, mas ele não é da equipe, né? Ele falou assim, cara, tá a falha ali não é no script. É em tu não conseguir reorganizar os nãos na cabeça dele, junto com os nãos que ele tem em casa, junto com os nãos que ele tá tendo no relacionamento, e tu não tá conseguindo botar um foco pra ele dentro da empresa. Então, até isso, o chefe, o empresário, o líder, hoje ele tem que fazer, porque as pessoas estão enfrentando dificuldades com alto nível de estresse. E não são só pessoas operacionais, qualquer tipo de pessoa que trabalha hoje ele tem um estresse muito grande porque as coisas mudam rápido. E a nossa mente não muda assim. As sinapses neurais, elas demoram a acontecer, elas exigem tempo. E isso, muitas vezes, o empresário esquece. Porque o GPT chegou tão rápido que ele vai fazer que a equipe dele tem que entender tão rápido quanto. Cara, não são sobre... Na minha visão, dentro da minha equipe, eu penso assim. A gente não pode esquecer, o foco é na missão. Qual é a missão da empresa? Ajudar o empresário a tirar férias. Beleza, o cara sentou aqui, a gente tem que entender, ajudar esse cara a fazer isso aí. E segundo, são passos firmes, não são passos largos. Essa é a cultura da minha empresa. Agora, se a de vocês é diferente, vai funcionar de uma forma. Mas aí eu pergunto, a cultura que vocês colocam dentro da empresa é que vocês acreditam ou que vocês acham que tem que aceitar do que está acontecendo? Então tem muita coisa de fora que a gente não aceita dentro das empresas. Na minha gestão eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que um cara sofra porque ele não está conseguindo executar algo, sendo que nem deu tempo de ele ficar bom. Sendo que muitas vezes eu não consegui prestar um suporte suficiente para treinar ele. Aí eu lembro, cara, tu tá esquecendo de uma coisa só. Há 2 meses atrás tu não fazia isso. Tá esquecendo de uma coisa só. Tu é bom nisso, nisso e nisso. Por mais que tu não tenha desenvolvido isso aqui ainda, tu é bom nisso, nisso e nisso. E nós vamos fazer tu ficar 10 nisso aqui. Aí é uma empresa com um propósito de desenvolver toda a equipe e tudo mais. Eu sei que eu fui convidado do podcast, mas eu me sinto assim... falando demais às vezes. Não, vai falar, pô. Pode falar. Mas enfim, tô muito feliz de estar aqui. Tá bom te ouvir, cara. O que vocês estão pensando enquanto eu falo isso? Cara, eu gosto bastante, a gente participa do Chefe do Chefe, eu e o João. Eu acho muito massa porque cria uma ambiência, sabe? Eu acho que pessoas... É difícil você encontrar pessoas que pensem igual a você, principalmente quando você tá numa liderança. Por exemplo, tipo... As únicas pessoas que eu conhecia que eram pessoas que são líderes eram o Rob e o João. Que eram pessoas assim que tomavam parte de alguma coisa, que iam pra frente, que queriam mais, que tinham um comportamento parecido com o comportamento que eu queria ter. Então eu acho legal isso, porque você cria um ambiente onde tem pessoas ali que são parecidas com você e você pode compartilhar e você sabe que aquelas pessoas vão te entender. Sim. Sabe? Porque se você for falar pra qualquer outra pessoa, pô, que você acorda 4h55 da manhã, que você vai treinar 5 horas da manhã na academia, o cara fala, meu irmão, tu é maluco, né, cara? Pô, vai dormir, cara, tu vai deixar ali a cama quentinha ali, cara, pra treinar 5h50 na chuva. Mas se você falar pra um outro cara, o cara fala, pô, maneiro, velho, quero fazer isso também. Tá ligado? Aí esse cara é o cara que você tem que resolver conversar. todos os problemas da sua empresa até quarta-feira. Entendeu? O cara fala, mano, pô, assim. Eu admiro muito o cara que fala por quê nessa situação. Eu acordo 5 horas da manhã pra treinar. Por quê? Esse cara que questiona tudo, questiona com inteligência, não porque com idiotice, né? Rebeldia, né? Você não acorda às 10. É um cara que tem fome, né? Mas é um cara que tem um coração ensinável. Ele quer entender. Ele consegue enxergar. E é uma coisa que tu tem bastante, o João tem bastante também. Eles querem entender o que tá acontecendo. Por quê? Não é um porquê vago, sabe? É qual que é o motivo. Não será que encaixa pra mim, né? De alguma maneira? Porque às vezes as pessoas, elas se fecham tanto assim, elas aprendem a ter um ponto X, acham que aquele ponto X é o suficiente, e tudo que você falar, eu já não quero nem saber, eu já vou rebater. E as pessoas fazem de forma automática, não é nem por maldade. Às vezes você começa a treinar e a pessoa já vai e te critica.
mas ela nem espera tu explicar o porquê que você tá fazendo aquilo, ela não te dá abertura suficiente. Sim. Então por isso que eu acho importante a parte da ambiência, isso que eu acho legal na galera do chefe do chefe, sua, Rob, João aqui, que a galera tá disposta a te interpretar e te explicar os reais motivos e a debater sobre aquilo, sabe? E não criticar. Tipo, eu posso chegar no Hobbs e conversar sobre treinar 5 horas da manhã ou treinar 6, que a gente vai trocar uma ideia maneira. Sobre treino, sobre acordar, sobre quais os motivos, sobre como criar seu dia. E a mesma coisa vai dar no chefe do chefe. Eu acho irado, velho. Massa. Hábitos, né? Bons hábitos. Afinal, são esses hábitos que constroem o que a gente tem hoje. Lembra quando eu perguntei para as pessoas que estavam próximas o que eu era bom? Uhum. Olha o poder das pessoas em volta. Fizeram eu criar um canal no YouTube e focar em 1000 vídeos. Olha só que interessante. Se vocês pararem para pensar. Hoje, eu vi o Cauê. Tu lembra as primeiras palavras que eu falei quando eu te abracei? Pô, cara, eu tava emocionado. Eu lembro. Tu lembra? Pô, cara, tu tá grande, hein? Musculoso. Dá nem pra chegar do outro lado, quase. É verdade. Tem que fazer uma quadra pra abraçar daqui a pouco ele. Chama Uber. Chamou um Uber pra abraçar o Cauê. E eu falei, e quando a gente entrou na reunião, eu falei assim, eu olhei bem no olho do Cauê e falei assim, eu falei isso de forma muito intencional. Esse é um ambiente que valoriza que tu estás cuidando da tua saúde. Esse é o ambiente que valoriza que tu tá inspirando todo mundo no jeito que tu come, no jeito que tu cuida do teu corpo. Olha que louco. E sabe por que eu falo isso? Porque a hora que ele chegar perto de mim, ele vai falar assim, eu sou o cara que come saudável e cuida do corpo. Porque a gente analisa o ambiente e vê como é que as pessoas projetam isso na gente. Elas jogam toda hora isso pra gente. Tu é o cara que faz isso, tu é o cara que faz isso, tu é o cara que faz isso. E eu não tô dizendo que a gente tem que fazer o que as pessoas mandam a gente fazer. Mas eu quero que eu entenda que eu tenho que escolher as pessoas que realmente acreditam na minha verdade. Se a pessoa não conseguiu acreditar na minha verdade, eu vou falar pra árvore, porque ela não tem opinião. Entendeu? Até alguém chegar e falar pra mim. Depende do quantos olhos elas têm em você. De quantos olhos, né? Mas tipo assim, ó, essa questão assim, ó, o ambiente, ele vai estar projetando isso dentro de ti. Então, se eu vou estar andando nesse ambiente onde as pessoas, elas realmente acham que eu sou chato, se eu tô andando num ambiente que as pessoas acham que eu realmente não nasci pra aquilo, em pouquíssimo tempo eu vou parar. É mesmo? Eu vou parar. Agora, assim, ó, eu comecei a achar um cara que acredita em mim. Muitas vezes, eu não sei se vocês acreditam ou não, essa é uma história que eu vou contar só aqui. Vocês sabiam que quando eu tinha empresa, só eu fazia reuniões no espelho? Eu não duvido, esse cara é louco. Era home office, e eu vou falar pra vocês. Eu sentava na frente do espelho e fazia, e aí, Carlos, como é que tá? Ô, cara, é comigo mesmo. Sacou? E as metas? Bah, mano, eu tô vendo que tu tá se esforçando. Não saiu nenhuma venda. Mas eu acredito no que tu tá fazendo. Sacou? Sabe qual é que eu percebo qual foi o teu jogo? Não. Pelo menos o que eu percebi da tua conversa, é quando tu parou de tentar provar pro mundo o que tu veio pra fazer, tu começou a fazer o que tu veio pra fazer. É. Na papo do YouTube, quando tu falou, puta, os 1000 vídeos, que tu era 2 e não 5. Eu entendi isso quando tu falou, porque a tua mina falou, faz uma coisa que tu é 5 pra ser 10, e tu foi fazer uma coisa que tu era 2 pra ser 5. E passou muito tempo fazendo o que era 2 pra ser 5. Sim. Até que tu parou de tentar provar pro mundo o que tu veio pra fazer. Muito massa. É o que eu peguei de ti. Cara. Cara, e tem umas histórias que são loucas, né? A história que você falou que palestrou pra árvore e tudo mais. E tem aquele lance de que um dia que você chegou pra palestrar lá e tinha acontecido alguma coisa muito louca, né? Nesse ambiente. Que quando chegou pra palestrar, alguma coisa tinha acontecido com as árvores. Então, eu tava Aconteceu o chefe, né? Aconteceu, sabe quando tu vê que tu tem uma coisa que muita gente quer? Mesmo que tu não consiga vender pra todo mundo, mas tu sabe, eu tenho um negócio especial. Por um bom tempo, vai rolar. Aí tu começa a ficar mais tranquilão e focar no que tem que fazer, na tua missão ali. Aí eu tava focando na minha missão. E eu tava assim, eu boto o som no carro e eu começo a falar com Deus e começo a cantar e eu fico emocionado. Eu gosto daquilo aí, que ele me energiza, sabe? E aí eu tava assim, vai lá pro monte aquele. Assim, faz um tempo, né?
Eu ia lá correndo, hoje eu já tenho carro, pá, eu já vou com o meu carro, pá. E ele assim, ó, vai lá, porque vai acontecer uma coisa muito louca. Eu assim, nossa, eu vou palestrar pras árvores de novo. Sacou? Agora, mas no jeito do quê? Que agora eu sei que as pessoas me escutam. Agora as árvores vão ouvir. Vamos escutar. E aí, eu lembro que eu cheguei e aquele local era um local de reserva. Era um local que tinha uma reserva, então era todo fechado, cheio de árvore, cara, bem no meio da cidade. Na parte de cima, né? Mas era uma região muito bem movimentada, assim, só que bem na parte de cima, assim. Cara, a coisa mais linda. Aí cheguei lá. Quando eu cheguei lá, todas as árvores tinham sido derrubadas. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, pra que eu vim aqui? Falei que ia acontecer uma coisa louca. Isso aqui é pra te entender que o tempo de colher chegou. Cara, eu não sei o que vocês pensam. E não interessa também. Mas tipo assim, cara, não tem como segurar um homem que sabe o que quer. Não. Não tem como. Eu olhei o negócio, as árvores tudo caídas, eu falei assim, cara, sabe uma parada? As árvores, elas iam ser tiradas em algum momento se eu não esperasse. Se eu não tivesse aquele tempo de falar pra ela. Se eu não tivesse... Parece muito louco agora falar pra elas. Parece que é uma multidão mesmo. Mas era uma galera. Eram várias árvores. Várias árvores. Mas tipo assim, cara, o tempo tá passando. E aí? Sacou? E o tempo de colher chegou. E aí, cara, foi o... Aí, enfim, aí mesmo que eu botei o som no talo, saí... Enfim. Os caras do seguro amam o meu nome. Mas eu acho louco, cara, porque quando você fala isso do querer, você pega várias pessoas assim, que às vezes a pessoa não tem nada, ela não é nada, ela tá num momento muito ruim, mas ela olha pra você, você vê no fundo do olho que ela quer aquilo. E ela vai conseguir aquilo. Não tem como, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a pessoa vai conquistar aquilo. Era tipo assim, quando eu vi o Robson, quando ele chegava, ele olhava assim, meu irmão, eu vou comprar essa casa. É tantos milhões. Eu falei, quanto você tem? Nada. Aí ele olhava, eu vou comprar. Mano, ele ia comprar, entendeu? Não tinha Cristo que falasse pra ele que ele não ia comprar. Cara, isso é liderança, velho. Ele fala, mano, eu vou lançar esse curso em 3 meses, vou gravar essas aulas. Você fala, mano, sério? Meu irmão, era 3 meses o que tava pronto. E não é uma coisa... Tem. E assim, o Rob, ele tem muito disso. Ele senta a bunda e faz, e não faz uma parada meia boca. Ele cria um método, ele cria um processo, ele entrega tudo muito mastigado. Se não fosse isso, não ia ter tanto resultado, tanto depoimento, né? O cara quando quer, irmão, o cara quando ele quer mesmo, ele olha no olho assim, ó, e não tem nada que faz ele parar, velho. Essa parte do homem, é por isso que eu falo, a parte da... Tu falou assim, da mulher, né? Da mulher no chefe. Já entraram mulheres no chefe. Eu aconselho que se alguém quiser entrar no chefe, mulheres, que olhem um livro do chefe, Consistência na Prática, analisem por lá e tal. Mas o ambiente ele é muito agressivo mesmo. Porque o homem e a mulher, biologicamente, eles foram feitos de forma diferente. A gente é diferente. E a energia masculina, que em teoria 80% deveria estar girando dentro do homem e tal, é uma energia muito forte mesmo. As pessoas não imaginam a força do homem. Não imaginam a força do homem. E um homem que sabe, que realmente quando ele sabe o que quer, quando fala assim, ó, quando internamente, vocês estão falando do Rob, eu acho que esse negócio do Rob eu escutei 4 vezes hoje já, antes de vir aqui. Que tava, não, cara, tu tem que conhecer o Rob, porque o Rob foi lá numa casa, olhou a casa, e não sei. Isso aí é o quê? O homem, ele se motiva por uma energia que vem de dentro pra fora. Que é uma energia de propósito. De saber o que quer. E a energia feminina, ela se motiva pelo que vem de fora. Pelos sentidos. Então, pelo que ela vê, pelo que ela escuta. A energia feminina faz isso. E é muito importante que um homem saiba o que ele quer, para que quando as pessoas jogarem qualquer informação, quando alguém falar alguma coisa, ele saber identificar se aquilo é para ele ou se não é. Porque ele sabe para onde ele tá indo. Para de fazer isso, ele tá te dando uma direção. Pega a esquerda, pega a direita. E ele fala, não, eu quero reto. Aqui é reto. Mas por que é reto? Porque é reto. Já parou para olhar? O homem ele tem dificuldade até de pedir conselho de direção quando ele tá perdido andando de carro. Vocês já pararam pra pensar? Eu não gosto muito de pedir informação. Onde é que é o negócio? Onde é que é o negócio? Ah, eu sei onde é que é o negócio. Só não achei ainda, mas eu sei.
Eu não quero que tu me fale nada. Pergunta pra ela, não vou perguntar, não precisa. Entendeu? A mulherzinha do Waze não fica me falando pra ele dobrar direito aqui. É interessante, mas é um negócio meio louco assim, né? Não, mas é real. A gente não gosta nem de pedir informação. E aí, por exemplo, quando vai acontecer? Aí dentro da empresa, Você faz a mesma coisa. faz a mesma coisa, o cara não quer pedir direção. Aí foi aonde eu descobri que é a coisa mais louca do mundo. Um homem só consegue ser ativado por outro homem. Por outro homem. Por mais que a minha esposa teve um papel muito forte de encorajar a avançar. A esposa, ela tem o papel de encorajar para ir para a guerra. Mas quem ensina é a batalha, não é a esposa. Vai. Vai que tu vai conseguir. Mas é a batalha que te ensina como é que se luta. E quando eu fui para fora, e quando eu encontrei aquele empresário, ele me ensinou. Ele falou, tu tá certo nisso, mas tu tá 100% errado nisso. Teu propósito é família. Eu falei, como assim, cara? Assim, ó, tu só vai conseguir fazer dinheiro pelo teu brasão. Isso foram coisas que ele foi falando e não foi com essas palavras. Isso foi o que eu joguei de dentro pra fora. Eu entendi assim. Eu falei, caraca. Só que não adianta a minha esposa falar isso pra mim. Porque quando a minha esposa fala algo, querendo me ensinar algo, ela tá em papel de mãe e não de esposa. É muito louco. Então o encorajamento, ele é diferente do conselho. Por isso que o chefe do chefe, ele é tão poderoso, porque tu vai se aconselhar com outros homens. Como é que a tua esposa vai falar assim, cara, eu acho que tua energia sexual tá muito baixa, cara. Tu deveria acordar um pouco mais cedo, fazer um exercício, ir nesse médico aqui, dar uma olhada como é que tá a tua testosterona. E, cara, tu pode ser melhor, eu consigo ver em ti que tu pode ser melhor. Quando um homem fala pro outro, tu consegue ser melhor, ele fala assim, tá maluco. E outra, quando homens de verdade se conectam sabendo o que quer, eles se comprometem, eles conseguem comprar o sonho dos outros. Tá, beleza, Rob, legal, tu conquistou isso. Agora qual é o teu próximo passo? Porque, particularmente, pra um cara de 14 anos que fez isso, tal, legal. Porque tu conquistou pode ser muito pra todo mundo, mas pro teu potencial eu sei que não é nada. Até porque é nessa idade que tu começa a fazer alguma coisa de verdade pra sociedade. E agora, o que tu vai fazer? Se a tua esposa pergunta isso pra ti, tu se sente assim, o que tá acontecendo? Agora, se for um cara que fala de coração, assim, eu acredito em ti, irmão, o que tu vai fazer? Fazer isso, então, vamos fazer junto. Eu vou contigo. Onde é que é? Eu vou contigo. Sabe aquela parada do amigo que fala assim, ó, quem é que falou de ti? Embarca no carro. Onde é que é? Nós vamos agora. O que acontece contigo? Não, estrala o dedo até. O cara fica louco, nós vamos junto. E é isso que o chefe do chefe faz. Ele fala assim, qual é o problema? Que disseram que tu não vai passar por isso aí. Nós vamos passar agora, nós vamos passar passando o caminhão por cima. Então isso traz aquela parada, isso ativa. Não é só a minha esposa agora. É um cara que realmente tem as mesmas dificuldades que eu. E ele falou, vai dar certo. O desafiar. Tem uma parada muito louca nisso, da mulher e tal. E eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que a gente tem esse comportamento imbecil. É que uma mulher, quando ela fala contigo, ela te coloca pra baixo, automaticamente. A vida inteira a gente veio por baixo, a gente teve que conquistar elas, a gente teve que provar pra elas alguma coisa. E no momento que tu não precisa, que não é a hora de provar pra ninguém, é a hora de dizer, cara, meu próximo objetivo é esse. Quando você vai conversar com sua mulher, você tem que provar pra ela por que aquele teu objetivo é aquele e por que isso vai ser bom. É isso, cara. Amor, a gente vai fazer o lançamento do Up Inside Pro. Vai ser assim. Porra, mas a agência de valor dá muito mais dinheiro. Não, mas o Pro vai dar mais dinheiro lá na frente. Como é que você garante isso? É diferente a conversa que eu tive com vocês. Tu comprou de primeira, tu comprou sem querer depois porque eu fui te lapidando. E agora tu não deixa eu sair do foco. Já parou a pensar? Porque quando eu falei do Pro a primeira vez, falou, não, porque tem o FSPHP, tem o agência, a gente vende separados. Não, foi uma coisa só. Não. Ontem eu vou falar, vamos fazer separados. Não, uma coisa só. É isso o espírito. Cara, e até a questão que você falou de direção, acho que até buscar o nome também. Pra que buscar um nome fora, tentar buscar... Não, é esse. Tava na nossa cara, né? Se eu falar pra minha mulher que eu vou parar de vender o agência de valor, eu durmo no sofá. Não é legal. Eu não consigo vender esse propósito pra ela. Eu não consigo vender uma ideia pra uma mulher. Eu tenho que provar pra ela que aquela ideia é boa. É. Mas agora, isso também é bom, porque se eu conseguir provar pra ela,
Acabou. Isso é o sensacional. E não sou eu que digo. Por exemplo, o que tu acabou de falar tá escrito no O Caminho para o Homem Superior. Não leia esse livro se você é homem. O Caminho para o Homem Superior. Não leia. Não leia. Eu, quando eu falo assim, ó, isso eu já tô desafiando o cara, eu tô ativando a parte realmente masculina. Não leia. Por quê? Porque a tua cabeça vai explodir. Por exemplo, o que a tua esposa faz é totalmente conectado com a parte feminina dela. Quer te testar. Por exemplo, já pensou assim, olha só, presta atenção. Já chegou em casa estressadaço, e aí a esposa ainda... Mas, cara, isso aqui não tá legal. E aí começa a fazer confusão de uma coisa muito pequena. Não tenho mais isso. Mas sabe um negócio assim, ó, às vezes a pessoa vai... O que ela tá fazendo? Ela quer saber se o teu estresse tu vai conseguir dominar ou se o teu profissional tá acima da tua casa. Que significa o quê? Se tu vai pra casa e tu não consegue dominar a tua mente... Tirar a armadura, né? Tirar aquilo ali, quer dizer que teu trabalho é mais importante que a casa. Quando tu vem pra casa e consegue... Tu foi testado ali, Foi testado. Eu consegui organizar tanto um trabalho quanto a casa. Mas o homem tem que fazer esse planejamento dentro de casa também, tem que dar direção no trabalho e em casa. Sim, ele tem. Porque ele é uma força muito poderosa. Se ele não souber o que ele quer no trabalho, não souber o que ele quer em casa, a esposa ela se sente insegura. Então ela tá testando naquele momento, porque ela não se sente amada muitas vezes. Assim, então tá, aí eu volto pra mim e falo assim, cara, tu tá querendo fazer uma confusão aqui, né? Sabe por que tu tá testando isso? Assim, por quê? É óbvio. Tu pegou isso aqui e não lavou. Não é por isso. Tu não faz nada dentro de casa. Não é por isso. É porque tu não tá se sentindo amada. Por mais que eu esteja trabalhando bastante, eu tô fazendo isso pela gente. Porque em abril é teu aniversário. Porque em julho é meu aniversário. Porque a gente quer ir pro final do ano pra tal lugar. E porque a gente tem um plano. Agora, uma coisa é certa. Eu quero 1 hora, eu vou ficar quieto. E eu vou dar uma relaxada. Me deixa 1 hora quieto. Só que eu quero que tu saiba, eu te amo. Tô falando, eu te amo. E essa pressão, é interessante, eu boto a mão no peito da minha esposa assim, ó. Acalma, eu te amo. Cara, que eu fiquei o dia inteiro aqui pensando, eu sei que tu tá com problema na empresa, eu não tô conseguindo te ajudar. Tá acontecendo isso, sabe? E às vezes eu me sinto impotente. Aí tu vê e tu fala assim, cara, tu desarma a bomba na hora. Mas por que tu tem que fazer isso? Eu falei, cara, se tu quiser, tem equipes. Se tu quiser saber liderar dentro de uma empresa, se tu não souber fazer isso dentro de casa da pessoa que ela vai ser sincera contigo, tu não vai conseguir ver em pessoas que não são tão claras dentro da equipe. Então essa sensibilidade vem primeiro em casa, depois tu começa a notar isso dentro do teu trabalho. Quantas vezes eu vi um funcionário que simplesmente ele não estava se sentindo amado. Sabe por quê? Porque ele não estava dando resultado. E eu lembro, tu é bom nisso, tu é bom nisso, tu é bom nisso. E tu tá aqui não é porque pelo que tu tá somando, mas pelos teus princípios de lealdade, disciplina e fome. Eu amo a tua vida. Tá tudo certo. Nós vamos fazer acontecer. Desarmou de novo o cara. Pois é. O que eu tenho que fazer? Só estudar mais, relaxa, vamos pra cima. Esse ponto que eu falei, tu não faz nada em casa, isso é uma coisa que todo mundo vai viver em qualquer ambiente de vida. Eu sei o que a minha mulher entende de mim. A gente tá junto há muito tempo. A minha mulher foi a mulher que falou num lançamento que a gente fez que ia cair a boa luz, que a gente tinha colocado 100 pau em tráfego e que tinha vendido 80 mil no primeiro dia. Eu cheguei em casa e falei, amor, aconteceu isso. Ela falou, tudo bem, amanhã tu recupera. Essa é a mulher que tá comigo. Então, tipo, eu entendo que ela sabe tudo que a gente proporciona, tudo que a gente tá fazendo e tal. E mesmo assim vai ter um momento que ela vai olhar pra mim e vai dizer, tu não faz nada dentro de casa. E é bem o que tu falou, são coisas pequenas que às vezes consomem toda a tua história, tudo aquilo que tu fez. São coisinhas que tu tem, são pequenas chaves que tu tem que mudar, quanto empresa também, quanto negócio também. E que eu acho que essa é a parada. Nem sempre o problema vai estar na tua cara. A maioria das vezes o problema não vai estar na tua cara. É outra coisa que está trazendo aquilo, é outro sentimento, é uma coisa que aconteceu 15, 20 dias atrás e que hoje está sendo cobrado aqui e tal. Sim. Saca? Mas o negócio do brasão, cara, é uma coisa muito viva em tudo isso. Na empresa também.
Tu vê, que eu tava falando agora. Você falou do passa a mão no peito e tal, eu te amo. Eu testo esses moleques o dia inteiro, porque eu não sou bom com um time. Eu não sou. Eles sabem que eu não sou bom com time. Eu sou bom com família. Eu não sei ter funcionário, eu não sei ter pessoas que eu tenho que mandar fazer alguma coisa. Tanto que quem manda a equipe é eles. Eu tenho reunião com eles, eu entro na reunião e fico escutando o que eles têm pra falar. Se eu tiver que falar alguma coisa, depois eu falo. Saca? E é muito o que falou, é saber resolver o problema, é saber liderar. Eu não tenho essa skill. Eu acho que a grande maioria da galera que tá hoje sozinha, na frente de uma empresa, que tem ali 2 ou 3 funcionários no máximo, que tem uma equipe pequena, também não tem essa skill. Desenvolveu a habilidade hard, desenvolveu o work, vai saber fazer dinheiro, vai saber construir alguma coisa, mas essa alguma coisa não é construir relacionamento dentro de uma empresa, né? Exato. E aí que entra esse nicho de mercado gigante e que é fruto de uma coisa histórica. Ninguém nasceu, ninguém foi treinado a treinar pessoas. Tu foi treinado a um dia tu trabalhar, comprar teu carro, tua casa. E é isso. Agora, o jogo que a gente tá jogando é jogo de gente grande. Pessoas com inteligência emocional. Pessoas que sabem o que querem, como querem, por que querem. E essa é a diferença da segurança que um líder consegue passar ou não consegue. Hoje, qual é o teu cliente ideal viável? O cara que vai entrar na tua mentoria, ele tem o quê? Ele é um empresário individual? Ele tem que ter uma equipe? Qual que é o ponto? Faturar X e... O ideal é que ele tenha pelo menos aí 5 pessoas, 10 pessoas dentro da equipe. A gente tem o aceitável, tem o ideal, né? E tem o cara desejável, né? Mas dentro dessa visão, assim, são empresários que têm, cara, 5, 10 funcionários. E eu participo de conselhos e de outras empresas que daí a gente... Cara, tem equipes gigantes, tem uma empresa que eu tenho acesso à estratégia de equipe, de crescimento, de faturamento, que fez mais de 6 bi ano passado. Cara, e é tudo sobre liderança. A própria empresa que eu trabalhei, eu tenho acesso a estratégias, o que aconteceu, qual foi o grande crescimento. E tudo isso foi preparação de pessoas. Por exemplo, quando vocês olham para o futuro, se a empresa vai estar bem ou não, é óbvio que tem que entender se o nicho de mercado está crescendo. Mas o mais importante é tu olhar para tua equipe para saber se tu está criando gente. Porque o mercado está crescendo, beleza, é a primeira coisa. Agora, segundo, tá criando gente. Não estiver criando gente, é uma grande probabilidade de não conseguir segurar o crescimento de mercado. E aí, isso, por exemplo, no mercado digital, por exemplo, é o que ocasiona muita coisa. Porque o cara que deu certo no digital foi o cara que avançou sozinho por muito tempo. Tem um cara que ficou milionário sozinho por muito tempo. E aí, quando ele faz esse movimento, ele faz uma forja. Que é muito tempo fazendo uma coisa, ele faz uma forja. Só que daí ele fez assim, né? Só que o crescimento de equipe não é assim. O crescimento de equipe é assim, ó. É devagar, mais lento. E o ângulo não é tão radical. E aí, para fazer a transição, ele vai ter outra forja. Como é que tem que forjar? Tem que botar de novo fogo. Ele vai ter que entender que aquele modelo de negócio, ele tem um gargalo, mas mais que isso, a mente dele tem um gargalo. E ele vai ter que entrar no jogo de equipe. E o jogo de equipe demanda tempo. Por isso que uma consultoria que vai te trazer uma direção mais sniper, né? Dentro daquilo ali, para um cara... O cara não tem mais tempo de criar a equipe hoje. Ele tem que fazer a direção. Por isso que o chefe do chefe foi algo que me sugou, assim. É louco, é louco. E não é só o cara que está à frente de uma agência. Não é só, se você pegar toda a área tecnológica, o crescimento é exatamente o mesmo. É o cara que construiu sozinho, é o cara que modelou a parada sozinho, ele não desenvolveu o processo está dentro da cabeça dele. O plano tá na cabeça dele. O processo dele ele envolve várias áreas, então isso não pode ser expandido, você não pode delegar, você não pode ensinar, não consegue mensurar, não consegue ver resultado. Isso é muito claro para mim hoje na mentoria da Agente de Valor, velho. Nossa. É o que eu mais enxergo ali dentro. O cara, ele não tem um processo desenhado. Ele tem a construção daquilo que ele executou por muito tempo dentro da cabeça dele que funcionou para o cliente. E a hora que ele chega para expandir uma carteira, que aí os bracinhos começam a faltar, né? Ele não consegue visualizar esse tipo de negócio.
eu diria que tem um buraco muito grande aí entre o cara chegar até o chefe. Porque esse cara que tá sozinho, ele vai chegar como até o chefe? Essa é a minha pergunta pra ti. Se eu tenho que ter 5 a 10 funcionários para começar a estruturar esse negócio, para ter um chefe do chefe. Sim. Beleza, o que eu deveria fazer hoje para construir essa rotina até chegar ao chefe do chefe? Eu tô sozinho aqui na minha mesa, entendeu? Entendi. Então, eu acredito que, primeiro, ele entendendo o modelo de gestão do chefe, que pode ser através do próprio Instagram, ele começa a entender que ele tem partes que ele vai ter que executar sozinho. Ele não tá sozinho porque ele quer. Ele muitas vezes tá sozinho porque ele precisa, né? Ele não tem um... Vai começar assim, Vai começar. E assim, e faz parte. Agora, o próximo passo é, se a gente aprender em quanto tempo precisa regar, quanto tempo precisa, quais são as estações de colher e tudo mais, mesmo que ele esteja sozinho, ele consegue cantar de uma pequena plantação. E o primeiro princípio que eu acho que esse cara que tá sozinho, ele precisa entender, é que o jogo é da velocidade. Hoje a gente tá falando de velocidade. O jogo é equipe. O jogo é equipe. Então essa é uma expectativa que ele pode ser alinhada já no começo, na empresa dele. Por mais que ele seja o cara que vai estar sozinho, ele precisa acreditar que velocidade vem de equipe. Velocidade vem de equipe. Estrutura base, direção, saber para onde vai. E aí começar a construir processos para poder dar velocidade e olhar para uma equipe. Exato, porque assim, ó, vamos lá, quando eu já fazia a dieta, a gente pensa em um monte de coisa mirabolante, mas vamos pro arroz e feijão, salada, proteína. Arroz com frango. Arroz com frango. Mas aí o que acontece? Eu penso assim, ó, tanto pro cara que tá sozinho, vamos lá, agora você está me escutando aqui, assim, ó, tá, a primeira coisa que eu preciso entender aqui dentro do meu negócio, né, primeira coisa que eu penso é decidir se o teu negócio é meio ou ele é fim. Se ele é fim ou se ele é meio. Vai querer depositar o resto da tua vida naquilo ali pra ficar naquilo ali, ou tu realmente vai acreditar que ele é um meio. Não, ele é um meio pra atingir alguma coisa. Bacana. Então, primeira coisa, precisa ser analisado que precisa ter crescimento, precisa ter equipe. Não vou ficar o resto da vida dentro dessa operação. Então, ele não é fim, ele é meio. Mas existe, só desculpa interromper, mas aí vai pegar bem certinho na audiência aqui. Tu tá falando com o cara certo agora, que é o cara que tá sozinho e pá, não sei o que lá. Esse fim, esse meio, a empresa, ela não significa que ela... Puta, a minha ideia é ter essa empresa pro resto da minha vida. Mas isso não é um fim. Isso ainda pode ser um meio para que a minha vida, a minha família e tal, né? Tem esse negócio que o cara constrói para ser o resto da vida dele. Exato. Pra ser, e mesmo assim ele pode ser um meio para poder te dar uma vida melhor pra família, né? ele pode ser um meio, por exemplo... Ou ele pode ser um meio que eu vá construir um negócio para vender. Só... Sim. Pode, claro, mas assim, tipo assim, ó, eu quero dizer assim, ó, essa é a finalidade da minha vida ou ela é um meio da minha vida? Saquei. Entendeu? Independente de eu essa empresa eu nasci porque eu vou ter que agora trabalhar o resto da vida, esse é o meu propósito, ou realmente eu realmente quero ter uma vida fora daqui. Porque tem gente que não considera que existe vida fora da empresa. Okay. Eu sou conhecido... Independentemente do modelo do negócio, né? Exato. O propósito dele. Então, por quê? Porque agora, beleza. Então, ele existe por um fim. E qual é o fim? Então, qual é a missão desse negócio? Então, o cara que ele tem 10 funcionários, que ele tem 15, que ele tem 1, a primeira coisa que ele deve sempre avaliar, ele deve respirar diariamente dentro do negócio dele, é a missão do negócio dele. É a missão. Então, vamos lá, eu tenho uma agência. Até um patamar, a missão era servir, por exemplo, o meu público-alvo era a empresa. Depois eu já vou trabalhar com pessoas que têm agência. Então, eu tenho uma missão aqui e uma missão ali. Beleza, agora eu vou focar nessa missão. Beleza, então, com isso como missão, o que eu preciso fazer para aumentar essa missão? Para chegar em mais pessoas? Eu preciso formatar melhor o método. Eu preciso criar um novo produto em outro formato. Eu preciso ir para um presencial. Eu preciso construir algo que só isso não vai dar porque a minha missão não chega. A missão da minha empresa não chega lá. Ou qual realmente é a missão da empresa? Então, esse cara que tá nesse dia, nesse cara, por exemplo, assim, quando eu fazia essa reunião sozinho, no espelho, né? O que acontece? Aquela conversa ali é porque foi tudo muito difícil, não tinha ninguém para conversar. Só que eu tinha realmente um propósito, liderar grandes líderes. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu pensava muito na missão. Essas habilidades que eu tenho que desenvolver, para que eu possa...
Quais são as pessoas que vão estar comigo? O que elas vão ter que ser boas? Então eu penso, pô, preciso que tenha um cara comigo aí. Geralmente, uma pessoa que tu contrata depois, a primeira pessoa que tu pensa é a pessoa mais barata do mercado. Não tem problema. O problema é que não seja uma pessoa boa. Uma pessoa leal, disciplinada, com fome. Por quê? Porque ela é a primeira pessoa que vai te ajudar a criar outras pessoas. Tu contrata o cara mais barato, serviço mais barato, ele vai depender da tua liderança para sempre. Aí tu contrata outro cara. Pronto, acabou. Tu já tem uma cultura dentro da tua empresa. Que é cultura de gente que precisa toda hora estar em cima. Que é a mão de obra barata. Novamente, não vou falar que não pode ser barata. Às vezes uma pessoa que vai aprender, ela vai ser uma mão de obra barata. Mas uma pessoa que quer aprender, é o melhor investimento que pode fazer numa empresa se ela for leal. E aí? A partir disso... Mas é o passo a passo que eu quero deixar o cara com 5 funcionários. Vamos pra tem cima. Que chegar no chefe do chefe. Massa. Por exemplo, na parte de agência. A gente já passou por uma agência que saiu de nenhum funcionário para que hoje a gente está com 20 funcionários. Como é que foi? A primeira pessoa que foi delegada foi a parte maior operacional, que no caso era o Google Ads e Face Ads. Basicamente era isso. Então, a primeira pessoa que vai tirar mais o operacional. Agora tem um operacional com menos gargalo. Qual é o próximo passo? Eu trazer alguém que é mais conectado com venda. Que nesse caso, a pessoa que estava fazendo a empresa, ela não era tão ligada ao comercial. Então, eu vou colocar uma pessoa no comercial. E aí começou a separar os gargalos. Agora já não tem mais tanto problema de entrega e de venda. Aí eu pego outra pessoa para fazer o quê? Para fazer, agora eu vou dividir o Face e o Google em pessoas diferentes. Aí depois eu pego um designer. Aí começou a crescer assim. Você vai delegando as grandes demandas. Exato. Aí chega no ponto de funcionário está conversando dentro do Telegram. Funcionário começou a xingar outra pessoa, o chefe para outro cara dentro do Telegram. Funcionário estava assistindo o YouTube. Funcionário... Aí tu começa a mirar em comportamento. Porque tu não criou um exército para uma missão. Criou gente que tampava o buraco. E tá tudo certo, porque tu tinha que botar pessoas para resolver aquele problema. Só que agora chegou a hora de tu realmente formar lideranças ali dentro. Então aí geralmente esse cara às vezes chega para mim, e não precisa chegar para mim, mas ele pode começar a fazer sozinho, o passo a passo para esse cara. Ele vai pegar agora e vai fazer o quê? Ele vai achar o cara que tem mais proximidade dentro de lealdade, disciplina e fome dentro dessa equipe. E vai começar a trabalhar com esse cara e investir nesse cara semanalmente. Desenvolver ele. Tudo dentro do que ele fez, as dificuldades dele e o que ele vai fazer. O que ele fez, as dificuldades e o que ele vai fazer. E aí ele começa a ter mais essa proximidade da equipe dele. Ele começa a fazer isso com todo mundo. Só que tem um cara que vai se adaptar melhor a esse método. Um cara que é bom. Um cara que tu vê que tem visão. Aí tu começa a ativar ele. Ô Cauê, tu tem uma habilidade pra liderar? Isso é massa em ti. Pô, legal. Pois é, nunca tinha pensado. Eu tinha pensado, legal. Beleza, então vamos. Começar a avançar. Aí tu começa a ativar aquilo e tu automaticamente tá ensinando um método de acompanhamento pra ele. Passa-se um tempo, esse cara começa a fazer essas reuniões para ti. Então ele entra como número 2, ele começa a assistir tu fazendo, aí depois ele faz e tu assiste, e depois ele faz sozinho e passa para ti depois. Então assim a gente começa a montar esses squads, começa a montar essas pessoas de confiança dentro da empresa, que é uma das coisas mais importantes. Se você realmente quer tirar férias, quer crescer a sua empresa, você tem que entrar na sua mente e falar: eu acredito em pessoas. Eu acredito em pessoas. Eu acredito no Cauê. Por quê? Eu tenho que ter um porquê eu acredito nele e lembrar ele. Eu acredito em ti por causa disso. Eu acredito em ti, eu acredito em ti, eu acredito em ti. Essa é a única forma de tu conseguir dormir tranquilo à noite. Você vai ter gente envolvida com o mesmo propósito que tem, né? Ele tá alinhado com o caminho, não tá alinhado com o resultado, não é a empresa, não é o próximo funcionário, não é
o próximo processo e sim o propósito. E a partir desse propósito, tu consegue extrair tudo isso. Tu consegue definir quais são os processos, quais são os grandes gargalos. Essas pessoas vão começar a te ajudar, porque se elas estão olhando para o mesmo lugar que você, consegue estar elas alinhado, conseguem né? entender qual que é o grande gargalo. É que nem você falou, puta, eu vou desenvolver a liderança no Cauê. Não é eu que vou dizer, cara, tá faltando um gestor de tráfego. Vai ser ele que vai dizer, tinha que ter um gestor de tráfego aqui. Estamos tendo gargalo nessa parada. Eu entendi a tua pegada. Eu acho que as empresas que realmente vão chegar nesse nível são aquelas empresas que mesmo com um funcionário já tem 10 contratados. O cara já tem 10 contratados. Ele já começou a pensar na equipe antes mesmo de começar a formar a equipe dele. Exato. Ele já começou a estruturar, putz, então o que eu faço, o que eu sou 10/10 aqui é isso. Então eu vou focar aqui, putz, isso aqui eu sou 2, isso aqui eu tenho que delegar, isso aqui eu sou 5, eu posso delegar primeiro aquilo para depois isso. É o cara realmente entender o que ele tá fazendo, né? É muito mais a soft do que a hard skill. É. Mais uma vez a gente entra na soft, né? A galera geralmente quer aprender muita coisa técnica, né? Quer aprender muito, o que atualizou no Facebook, o que atualizou na linguagem de programação, o que não sei o quê. Pô, tu vai usar até certa parte, mas depois isso é soft, velho. É soft. Eu acho que é um equilíbrio. Tem que existir o equilíbrio. Tem que existir um equilíbrio muito grande, porque mesmo eu vejo que o Carlos fala, por mais que ele esteja despertando soft nas pessoas, ele usa uma hard skill muito forte para isso. Ele tem uma hard skill de liderança muito forte para isso, atrás dele, apoiando ele, empurrando ele para frente. Velho, não adianta você ter uma pá e não saber cavar, e não adianta você saber cavar e não ter a pá. Então as coisas andam junto. É esse equilíbrio que a gente tem que encontrar sempre. Eu acho que não existe um funcionário perfeito se ele não tiver esse equilíbrio de saber executar algo muito bem, mas também ter a habilidade de mostrar para as outras pessoas por que aquilo está sendo executado, para que todo mundo enxergue esse propósito e esse caminho. Acho que a empresa que cresce é essa. O cara já tem a empresa grande antes mesmo dela ser grande. Massa. Porra, velho. Cara, é isso aí. Que papo, hein? Eu acho que tu conseguiu resumir muito bem. E é essa frase que vou até repetir assim. Ele já sai sabendo que ele vai ter 10 funcionários, que ele tem 10 funcionários. E é por isso que ele tem que saber quem são essas equipes, quem são essas pessoas. Vai fazer uma contratação, esse cara faz parte dos 10. Ele vai ter realmente autonomia para jogar esse jogo. Muito massa. E eu tenho certeza, isso vem toda a experiência que tu tem dentro de... que muitas coisas, como às vezes a gente faz de forma técnica, mas tem hora que tu vai modelar depois e vira método, né? Porque tu analisa só depois da prática, né? Um cara que saiu de 14 anos de casa, teve muita coisa que teve que modelar depois, né? Eu acho que o meu 10/10 é esse. Eu olho pra tudo e enxergo o processo antes. Massa. Tudo que eu vou fazer antes, eu enxergo um processo, eu enxergo um caminho mais fácil, eu enxergo uma checklist a ser executada, sacou? Massa. Então, eu sou extremamente técnico ao não ser técnico também. Nossa, é quase chefe do chefe, né? Uma confusão na cabeça. Depois que tu fala, tu tá entendendo, né? Demora, tu para pra pensar, tu fica, tá, como é que é? Vamos lá. Aí Não, mas é basicamente isso. Eu crio o processo para fazer café. Eu crio o processo para treinar. Eu crio o processo para fazer churrasco. Eu crio o processo. Sabe o que é louco? Cara, Sadão, sabe o que é louco? Tu falar pra mim que tu não tem habilidade com a liderança. Não tem. Sabe por quê? Porque, cara, esse é o ouro da liderança. Porque, por exemplo, cara, é simplesmente o ouro. Que é o quê? Quando tu vai explicar algo pra alguém, tu tem que saber se a tua comunicação tá clara. Por isso tu tem que transformar em método. E como tu é bom em transformar em método, é só falar o teu método. Não, eu falo que o Robin, às vezes, com a gente, assim, de equipe, ele fala em outra língua. Faz uma pergunta pra ele, ele fala... Cara, se fosse uma pessoa de fora, eu não ia entender. Ou ele responde com emoji, que às vezes o emoji não tem contexto nenhum, mas tu já entendeu piu. o que ele tá falando. Eles sabem o que eu tô fazendo, mas eles sabem porque eles estão comigo há muito eu pego muito chefe assim, e falo assim, cara, tu tem um problema muito sério. Assim, qual é o teu problema? Tu é muito inteligente. E eu falo sério, cara. Às vezes a pessoa, ela desenvolve muito forte a parte técnica. A parte de processo fica tudo muito claro. E qual é o problema disso? O problema é que tu acha que todo mundo vai conseguir fazer isso também. Tem. Eles dois passaram por essa minha fase. Hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que o cara não é lógico pra ele comer pra mim, mas eles passaram por eu chegar do lado deles. Como é que você não sabe que tem que usar essa ferramenta, velho? É aquela coisa básica. Abre o Illustrator e alinha uma imagem no centro de um Canva, velho. Por que você tá puxando com o mouse? Pelo amor de Deus, tem uma ferramenta, se apertar que vai pro meio.
Sabe? São coisas assim que eu tive muito problema com isso, eu aprendi com eles a não ser assim. Mas é o que eu falei, eu tenho um processo muito claro desenhado na minha cabeça, porque eu construo o processo pra tudo. Só que às vezes eu não consigo passar isso pro cara, sacou? E se pegar alguém que é muito de humanas, velho, não vai me entender. Não mesmo? Não vai me entender. É outro bicho. Vai achar que eu tô sendo rude, vai achar que eu tô sendo grosso. E dentro desse mercado da agência, do nosso trabalho em si, como vários setores se conectam, é muito difícil estar migrando de caixinha em caixinha. Ele já cria um processo que engloba tudo. Só que, pô, às vezes dependendo do tamanho da equipe, do projeto, vai ter que passar por 3 pessoas, fica meio confuso, né? Não, mas eu consigo separar bem. Mas aí tu consegue separar bem dentro da tua cabeça. Mas o meu processo ele não foi construído assim. Ele é construído do A ao B. Aí, puta, não, vamos encaixar um gestor de tráfego aqui. Beleza, então deixa eu encaixar essa peça do quebra-cabeça. Mas ela tá encaixada. Sacou? Aqui não te falo, às vezes a gente olha pro nosso mercado hoje e tem gestor de tráfego. Tu separa, né? Puta, tem Google Ads, tem Facebook Ads. Eu já falo, cara, gestor de tráfego é o cara que faz Google Ads, Facebook Ads, página criativa. Como é que você faz um bom trabalho se você não entender esses 4 pilares? Tráfego não é mostrar a mensagem certa para as pessoas corretas? Então bota copy nessa habilidade também. Aí você vai ser um bom gestor de tráfego. Só que o mercado não é construído assim. O mercado é construído com, o gestor de tráfego é o cara que mexe nas engrenagens. Ele nunca vai ser um gestor de tráfego foda. O foda que ensinou ele que ele tem que só mexer nas engrenagens... Não sabe só mexer nas engrenagens. Sabe fazer tráfego, sabe fazer copy, sabe fazer imagem, ou tem alguém muito bom pra fazer imagem, mas ele sabe fazer a copy, diz o que quer na imagem. Ele conhece, né? Mas ele não vai dizer, aprende também a fazer a copy, porque senão você não vai ser bom igual eu. Não, porque senão o cara vai ser bom igual ele. E às vezes não é nem por maldade, né? É porque ele não tem consciência disso, que ele passou por aquilo ali. E não necessariamente o cara vai saber fazer a página, mas ele sabe qual é uma página boa e qual é uma página precisa. Ele sabe, ele tem esse conhecimento. Se ele parar pra fazer, ele vai conseguir fazer. Ele nunca fez. Mas ele se ele parar pra fazer, ele vai fazer aquela parada, sacou? Ele sabe que é bom. Então é isso. Essa desconstrução que a gente tá tendo no digital é bem perigosa, porque a gente começou com pessoas realmente especialistas, qualificadas, e o mercado foi desqualificando as pessoas pra separar em pequenos cursos, em pequenos infoprodutos. Foi, verdade. A nossa base, pô. O cara perguntou pra mim, o que você faz no mercado digital? Eu falei, irmão... Tudo. Você tem... Eu só não programo, bicho. Que eu não... A única coisa que eu não aprendi foi aprender a programar, mas me dá um elemento aí que eu queria um site. E é isso. E hoje a galera não tem capacidade de fazer coisas simples, como arrastar o mouse e puxar um elemento pra dentro de uma página, saca? De estudar, de abrir, putz... eu não sei fazer uma página. Cara, abre o ThemeForest. Você vai ter 1000 temas que são vendidos... centenas e centenas de vezes, milhares, né? 100 mil vezes, 300 mil vezes. Aquele template é bom. Olha o que tem ali. Tenta entender quais são os blocos. É o que eu sempre falava pro Cauê. Cara, olha os blocos do site. Quando você for fazer um site, pega o que tá dando certo e olha os blocos. Rola a tela, tem a tela. Olha esse bloco. O que você pode trazer para cá? O que você pode modelar daqui? Eu vou abrir uma empresa de imobiliária. Quantas imobiliárias tem aí que você pode modelar? Cara, é tão simples modelar, olhar pro mercado, entender o que ele tem para te passar, o que ele tá te transmitindo, que funciona ou não. Hoje tá tão tranquilo. Sim. E as pessoas perderam essa habilidade simples. E aí o cara vai lá e aprende a fazer gestão de tráfego, mas na verdade ele não faz gestão de tráfego, ele aprendeu a mexer no Facebook Ads. Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Ou o cara aprendeu design, mas você tem que pedir para ele o que você quer. Sendo que o bom designer é aquele que vai te propor alguma coisa. O bom gestor de tráfego é aquele cara que vai olhar pra tua estratégia e falar, cara... Tá faltando levantar tráfego de pesquisa pro teu nome, tá faltando levantar uma campanha básica aqui para poder trazer seguidor novo pro teu Instagram, com base no teu conteúdo. A gente podia fazer isso no YouTube também. Esse cara, velho, eu não preciso testar a habilidade dele de mexer na ferramenta, porque só de ele me falar isso, de ele entender o que tá errado na minha estratégia, me falar, ele já é o cara certo pra minha equipe. Só que esse cara não existe mais. Por quê? Porque o mercado cada vez mais está ensinando que o cara bom é o cara que conhece uma hard skill específica e é muito bom naquela ferramenta. Parabéns, você tem uma pá e não sabe cavar um buraco. Você tem a melhor pá, você tem uma Ferrari e não sabe pilotar. Mas a gente precisa dessas pessoas também. Se a gente for pensar no estratégia operacional, no tático operacional. Eu não sei se a gente precisa dessas pessoas. Eu acho que a gente tem essas pessoas e a gente pode moldar elas a serem as pessoas que a gente precisa de fato. O mercado ele também muda rápido. Quando a gente fala agora até... a gente está comentando do GPT ali, profissões vão acabar se conectando. Uma copy que é escrita ali através de um cara que é criativo. E eu até acredito que o Sergey e o Larry lá do Google, que tem até o livro Google, Como o Google Funciona,
Eles falam muito que eles não procuravam as pessoas específicas de uma área, mas eles acreditam que existe uma nova geração de profissionais que são os criativos inteligentes. Que são pessoas curiosas. São pessoas que botam o tempero delas dentro das empresas. Proposta. Exato, porque essa pessoa ela vai fazer acontecer. Então, o Google ele foi modelado muito dessa forma. Por exemplo, até dentro das reuniões que a gente faz, eu não vou falar o que tu tem que fazer. Eu quero que tu saiba. Me diga, o que tu vai fazer? Mas peraí, tu não vai dar direção? Vou. A nossa missão é essa e a nossa meta é essa. Mas o que tu vai fazer nessa semana? Por quê? Porque imagina uma pessoa, imagina com 16. Imagina tu 16 líderes que tem que ficar falando cada um para sua equipe o que cada um tem que fazer. E isso acaba escravizando de novo as pessoas, que elas não pensam. E aí o que tu deixa de desenvolver? O criativo inteligente. O criativo inteligente é o cara que, independente da ferramenta, independente da proposta, ele vai ser curioso em buscar. Isso é uma coisa que é da cultura da empresa. Tem chefes que não vão valorizar o cara, dar a opinião dele. Não vai mas não vai valorizar o quê? Não vai escutar? Não, às vezes não vai nem executar uma coisa diferente. Chefes não, né? Os chefes... Pode ter um funcionário acima dele que não vai gostar da opinião dele, mas o chefe... Qual é o chefe que não gosta da opinião do funcionário? É, exatamente. O cara pode... Não, e assim, eu vou até te falar, porque assim, ó, às vezes não é valorizar do fato que eu falei assim, ó, não vai falar que não gosta, mas não vai aplicar, não vai a fundo aquilo. Não, eu gostei. Mas não vai dar valor. É, não gostei da tua ideia, mas nunca aplica. Foda-se. Aí o cara vai achar legal. Cara, lembra aquela ideia que tu deu semana passada? Cara, pensei nisso aqui, ó. O que tu acha? Pô, esse bicho pensou mesmo no que eu falei. Quando o Luiz, que tá aqui, ele falou de uma empresa que ele achou que ele recebeu uma indicação, que a namorada dele tava trabalhando lá e ele queria o chefe e tal lá. Eu falei, cara, legal, massa. Aí deu na outra semana, cara, marca semana que vem que eu vou lá nessa empresa. Quero conhecer, quero entender o que tá acontecendo. O que tu viu lá? Aí na outra semana, foi ontem, a gente foi lá naquela empresa. Eu falei, cara, eu vim aqui porque ele me disse que tu é um cara massa. E que seria massa eu estar aqui contigo. O que tu precisa de ajuda? Aí, tipo, isso é valorizar a parte criativa de outras pessoas dentro do time. É óbvio que eu não vou poder toda hora estar em todo momento em lugares específicos, mas quando for uma ideia, às vezes, que tu realmente consegue botar uma força, tu valoriza a pessoa acabar criando bastante essa mente pensante sobre o processo. Como é que a gente vai atingir essa meta? Como é que, com essa missão, com essa meta, com essa missão, com essa meta? É tipo um checkpoint, né? Puta, a batida deu certo, eu vou pro próximo. É. Você estimula isso na tua equipe, né? E é por isso que eu falei que eu não sou bom com a equipe, velho. Eu sou o cara que, tipo, às vezes o Cauê... E eles sabem disso. Às vezes eu vou me dar uma ideia e eu vou usar a ideia. E eles sabem que eu usei a ideia. E eles sabem que eu sou grato pela ideia. Mas às vezes eu não vou falar pra eles, eu usei a ideia. Eles vão ver implementado. Sim. Sacou? E eu tenho muito disso. Essa coisa prática de, tipo, às vezes não dar tchau. Sabe? Essa falta de tato humano. Cara, o Robin, eu tenho isso. Eu tenho um autismo na O parada. Rob, mano, no primeiro aniversário, pô, ele deu feliz aniversário depois de 15 dias. Ele falou, parabéns, teu aniversário, né? Eu falei, obrigado. É. Foi com presente, não me vem que eu te dei presente. Foi. Nunca Mas, deixei tipo de assim, dar um presente massa. Mas aí eu parei, eu olhei assim, eu poderia ficar triste. Mas eu parei, eu olhei e falei, bicho, nem o aniversário dele ele lembra, Eu não mano. lembro. Quem dirá o meu? Não lembro do aniversário. Que bom que Eu ele tenho lembrou tudo 15 isso dias dos meus depois. filhos e da minha mulher, eu tenho tudo isso pra me avisar. É, tem Senão- tatuado, não. rapaz. Tem- Tudo- Ó, aniversário dos meus filhos tá aqui. Só que eu esqueço de olhar aqui, daí eu tenho tudo isso também. Eu Só esqueço que- de olhar. Só que aqui tá, aí tem que entrar as duas inteligências, tanto a inteligência dele quanto da pessoa que tá escutando. Que a pessoa que tá escutando pode ou simplesmente falar, porra, que merda, o cara não lembrou e ficar triste, ou pode parar, tem empatia e falar, pô, mas peraí, foi por querer ou foi sem querer? Sim. Entendeu? Qual que é a intenção? O que eu vejo? Caralho, Cauê, eu lembrei 15 dias depois. Eu lembrei, velho. Que ótimo, não, lembro do foi? meu. Entendeu? Então, tipo assim, pô, Mas valeu. é uma parada assim. É louco isso. É louco isso. Mas tem métodos, né? Tem métodos. Dentro da liderança, tem uma coisa que a gente usa que é o RFC. Para chefes que têm dificuldade mesmo de fazer esse reforço. Porque o que acontece? Quando tu fala, tu reforça. Concorda? Sim. Quando tu fala, tu reforça. Porra, de novo tu fez isso. Oi, tu reforça. Tu não tá desassociando. Não, na mente dele tu tá reforçando. E quando a gente vai trabalhar a parte do RFC, a gente, dentro do chefe, a gente busca muito o reforço da imagem do que foi feito certo.
Reforço da imagem do que foi feito certo. Reforço da imagem do que foi feito certo. Então, por exemplo, dentro de uma operação, aconteceu alguma coisa naquela semana e aí chegou segunda-feira e falei, cara, semana passada aconteceu isso, eu até anotei. Tu fez isso certo. Foi muito massa, cara, da tua parte. Uma coisa que até excedeu o teu cargo. Isso é muito da hora. Então, uma das coisas que quando a pessoa ela não tem de forma natural, a gente joga pra técnica. RFC. Então tá, dentro da tua semana, dentro da tua reunião, dentro dos pilares ali tem a parte do RFC. Tu vai ter que achar um reforço de imagem positivo do que ele foi feito. Porque aquilo dá energia emocional pro cara. Pra ele continuar querendo acertar. É igual o jogo. Pega qualquer jogo. Já vi aquela... vou fazer um jogo de corrida. Nossa, aparece um monte de milhada. Um monte de coisa. Aquilo ali é RFC. RFC, continua. Mais. E aí tu fica na dopamina, tu fica buscando. Toda vez que eu falo assim, ó, cara, que massa a tua dieta. Pum, RFC. Que massa que tu trouxe isso aqui pro time. Pô, massa. Só que isso é algo que pode ser natural. Eu vi que eu fazia isso muito natural. Só que alguns chefes faziam isso com muita dificuldade. Eu falei RFC, aí eu botei isso dentro do meu método. Tô botando tudo isso nessa parada. Massa, cara. Principalmente, e assim, ó, eu vou dar um exemplo. Tu é um cara simpático, tu sorri fácil, tu é um cara corajoso. As pessoas ficam falando muito bem de ti. Olha que louco. Como é que tu se sentiu do jeito que eu falei agora? Faz sentido, não faz? Agora eu não sou teu chefe. Entendeu? Sou um cara Zé Ruela. Eu cheguei aqui do nada. Pá. Agora imagina um cara do teu time escutar isso aí de ti. Realmente faz sentido, né? E aí, tipo assim, ó, tu falar, por exemplo, assim, pô, João, a tua lealdade, ela é uma coisa de outro mundo nesse momento, cara. E eu queria saber, eu queria te falar, cara, eu acredito nisso. Mas por que tu não faz? Porque tu não recebeu. Pô, o cara, tu não recebeu, foi na paulada. Aí, só que as pessoas não vão conseguir ir na paulada. Porque às vezes elas não têm o mesmo coração no negócio que tu tem. Tu vai ter que ir pela borda. Talvez nem a mesma necessidade, né? Mesma necessidade, exato. A velha água, eu falo pra eles, eu sempre brinco com eles que a nossa capacidade de construir tá diretamente relacionada ao tamanho da cenoura. Tem dois lugares que bota a cenoura, né? É isso aí. É na frente e atrás, né? O RFC joga na frente. Eu gosto mais de estar na frente, assim. Pô, eu sou um cara massa mesmo. Não, eu tô falando... Esse negócio aqui que eu falei... Uma vez eu deixei de seguir todo mundo no Instagram. Porque eu tava orando... E eu fiquei bravo com Deus. Eu falei, cara... Não tem ninguém no Instagram que eu acho legal pra eu ficar inspirado. Né? Eu não segui Cauê nessa época. Aí o que acontece? O Cauê não tava nessa pegada nessa época. Mas o que acontece? Pra me inspirar, eu queria ser esse cara. Olha só que louco. Eu queria ser esse cara, não tem? Aí eu falei, Deus, e sabe qual é a parada? Eu também não queria ser igual Jesus, que ia nas ruas ficar falando de coisa pra morrer na cruz. Não acho legal isso aí também. E aí eu fiquei assustado. Eu falei, e aí? Me dá alguém pra me inspirar. Meus papos loucos, às vezes no carro, berrando, falando, escutando som, pai. E aí, vem na hora a minha mente. Desculpa pelo som aí. Vem na hora a minha mente. Veio um cara. Aquele cara tinha muito dinheiro na minha cabeça. Um cara que tinha muito dinheiro. O corpo dele era muito massa. Ele era um pai fantástico. A esposa dele era feliz. Ele tinha uma equipe muito massa. Sócios que ele admirava demais. Um sorriso lindo. Você tá vendo esse cara? Tô. Foi esse cara que eu desenhei pra te ser. Você inspira nele. Eu falei, caraca. Esse cara é. Aí eu comecei a pensar no cara que Deus me fez pra ser. E cara, é muito louco. Eu olho pra ti, Rob, e eu queria te ver mais. Tu tem um negócio muito forte. Eu sei que tem muita coisa que as pessoas seriam muito ativadas se elas escutassem tu falar. Muito forte. E eu vejo que o teu negócio ele já transcendeu há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. E tu precisa do teu próximo passo. E o teu próximo passo não tá mais em ti e na tua família. Tá muito conectado com o teu legado. Dá pra ver nítido que eu queria te ver. Eu queria te ver.
O jeito que tu fala, o jeito que tu conta a tua história é muito inspirador. E eu tenho certeza, eu te segui agora aqui, né? Segui agora, porque eu falei, eu te escutei, eu não sei a tua história. Eu tenho certeza que tem mais gente querendo te ver. Mais gente querendo te ver assim, ó. É recíproco. Tem muita gente que é tentando e precisando te ver também, meu velho. Massa. Cara, eu tô muito feliz de você estar conversando. Fazia tempo que o João queria fazer isso, né? Não, mas fazia tempo que o João falava, cara, o Robson conheceu o Carlos, velho. Não, o Carlos também precisa conhecer o Robson, cara. Pô, a gente precisa marcar esse encontro, bicho. Sim. Porra, não faz um tempo? Faz muito tempo já. Até falando, agora a gente vai conseguir, vai fazer dar certo. Mas é tudo no tempo certo, né? Tinha que ser assim, aqui. Ah, com certeza. Porra, que papo gostoso, hein, rapaziada? Nem sei quanto tempo que já deu já? Já passamos já um horário. 1h59? Caramba, 2 horas já de podcast. Pô, Carlos, chefe, cientista. Cara, um prazerzão ter você por aqui. Quem tá escutando a gente, se tiver qualquer coisa pra comentar, joga nos comentários que a gente vai ler, vai responder, vai trocar uma ideia. Pro Carlos lá de trás, aquele Carlos 2 barra... Ele tava... Aquele Carlos... Não, eu vou interromper mesmo. eu sou dono dessa empresa, eu posso interromper. Eu sei qual que é a pergunta que você vai fazer. Sabe, quer fazer tudo? Não. Eu já até sei, já. Se tu pudesse olhar pra aquele Carlos 2 barra 10 lá e pedir um conselho pra ele, qual seria? Fosse dar ou fosse pedir? Pedir. Um conselho... Fosse pedir. Aquele cara aprendeu mais do que tu. Tudo bem, todo mundo... Vamos no tradicional. Se tu fosse dar um conselho pra ele. Dar um conselho pra ele. Eu fiz uma oração. E eu ia pedir pra ele acelerar aquela oração. Cara, faz essa oração o mais rápido que puder. Fala assim, ó. Deus, eu quero te conhecer de verdade. Foi isso. Isso mudou minha vida, mano. Aquele Carlos, se ele conhecesse isso o mais rápido possível, eu acho que acredito que tudo é um tempo. Mas isso realmente arregaçou minha cabeça. E é isso. Eu falar isso. É isso. Fez o homem chorar no final do podcast, hein? Obrigado por estar aqui. Mano, tamo junto. Cara, obrigado mesmo, uma honra. Sempre bom ter você por perto. Uma honra também poder agora compartilhar com as pessoas que seguem a gente a sua história. A gente já conhece a sua história há bastante tempo e ficamos muito felizes e honrados em ter você por aqui compartilhando com essa galera que a gente gosta bastante, quer trazer um conteúdo de qualidade. Esperamos nos encontrar mais vezes. Se você tiver qualquer dúvida que tá escutando a gente, aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, vai ter o Instagram também na descrição, pode mandar pergunta, manda dúvida, sugestão, enfim, a gente tá por aí. E, galera, muito obrigado, é uma honra e até o próximo. Abraço. Valeu. 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 Obrigadão, pessoal.